Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasia e Cinzas. Volume 01. Despertar. Ele abriu os olhos com a sensação de ter ouvido a voz de alguém. Estava escuro. Noite, talvez? Mas não era breu total. Havia luzes. Fogo. Acima dele. Algum tipo de iluminação. Velas, ao que parecia. Pequenas velas fixadas na parede. Não apenas uma, mas várias, espaçadas uniformemente, estendendo-se até onde a vista alcançava. Onde ficava esse lugar? Era meio difícil respirar. Quando ele tentou tocar a parede, ela era dura e rochosa. Aquilo não era uma parede. Era apenas rocha nua. Não é de admirar que suas costas estivessem doendo depois de se deitar contra ela. Seu traseiro também doía. Talvez ele estivesse em uma caverna. Uma caverna? Por que ele estaria em uma caverna? Aquelas velas estavam bem altas. Ele talvez conseguisse alcançar uma se ficasse de pé. Era essa a altura delas. Além disso, a luz não era suficiente nem para ele ver as próprias mãos e pés. Mas ele pressentiu a presença de outras pessoas por perto. Ao prestar atenção, ouviu um ruído fraco que parecia respiração. Humanos? E se não fossem? Ele poderia estar em apuros. Mas, de alguma forma, pareciam humanos. Tem alguém aí? Perguntou ele, hesitante. É sim, respondeu uma voz masculina. Estou aqui. Veio outra resposta, provavelmente de uma mulher. Outra voz masculina respondeu brevemente. Sim. Eu já imaginava, acrescentou outra pessoa. Quantos de nós somos? Devemos contar? E onde estamos, afinal? Não sei. O quê? Ninguém sabe onde estamos? O que está acontecendo? O que é isso? Sério? Que diabos era aquilo? O que ele estava fazendo num lugar como aquele? E por quê? Há quanto tempo ele estava ali? Ele apertou o peito com força, como se tentasse arrancar algo de lá. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Há quanto tempo estava ali? Por que estava ali? Ao começar a refletir sobre sua situação, algo começou a lhe incomodar. Mas, de repente, desapareceu antes que ele pudesse se apegar ao que era. Ele não sabia. Não sabia de nada. Estava completamente perdido. Ficar sentado aqui não vai resolver nada, disse um homem com voz baixa e rouca. Ouviu-se um som, como se alguém estivesse pisando em pedrinhas. Parecia que o homem tinha se levantado. Vai a algum lugar? Perguntou uma voz feminina. Seguindo a parede, respondeu o homem. Vou tentar ir em direção à luz. O tom do homem era surpreendentemente calmo. Ele não estava com medo? Por que ele não ficou abalado com isso? O homem estava agora sob a segunda vela a partir dele, e parecia muito alto. Ele conseguiu distinguir um pouco da cabeça do homem à luz de velas. O cabelo do homem não era preto. Seria prateado? Eu também vou, disse a mulher. Eu também, suponho, disse uma voz masculina. Esperem aí, pessoal. Eu também vou, gritou o outro homem. Há também o outro caminho, disse outra pessoa. A voz soava um pouco aguda, mas provavelmente era de outro homem. Podemos ir por ali. Só que não há velas. O homem de cabelos grisalhos disse, se quiser ir por esse caminho, fique à vontade, e começou a caminhar. Parecia que todos seguiriam o homem de cabelos grisalhos. É melhor eu ir também, pensou ele. Levantou-se apressadamente sem querer ficar sozinho. Ele deu um passo nervoso para frente, mantendo uma mão na parede de pedra. O chão não era liso. Era irregular, mas suficientemente fácil de percorrer. Havia alguém à sua frente e alguém atrás dele. Ele não sabia quem era, porém. A julgar pelas vozes, ninguém ali parecia muito velho. Não conheço ninguém ali, ou pelo menos, acho que não, pensou ele. Quem eram as pessoas que ele conhecia? Conhecidos. Amigos. Mas quem eram exatamente? Estranho. Ele não conseguia se lembrar de ninguém. Não, era mais como se, sempre que tentava se lembrar dos rostos que lhe vinham à mente, eles simplesmente desaparecessem. Ele não sabia. Isso não acontecia apenas com amigos. Com a família também. Não era que ele não os conhecesse de todo. Era mais que ele deveria conhecê-los, mas estava se esquecendo. Talvez seja melhor não pensar nisso, disse ele em voz alta. Você? Perguntou uma voz vinda de trás. Definitivamente a voz de uma menina. Você disse alguma coisa? Não, não foi nada. Ele parou. Nada importante? Sério? Nada importante? Como assim não era importante? Ele balançou a cabeça para clarear os pensamentos. Em certo momento ele pareceu parar de andar. Devo continuar, pensou ele. Ele precisava continuar andando. Era melhor não pensar nisso. Quanto mais tentava se lembrar, menos sabia. A fileira de velas continuava. Não havia fim à vista. Quanto tempo ele havia caminhado? Tinha percorrido uma longa distância ou não? Ele não sabia dizer. Sua noção de tempo e espaço estava embotada. Tem alguma coisa aqui, disse alguém mais à frente. Está claro. Tem lâmpadas. O homem de cabelos grisalhos disse. É uma grade de ferro. Vê, você acha que é a saída? Exclamou outro homem, com a voz estridente e agitada. O som dos passos pesados diminuiu. Mesmo no escuro, ele percebeu que todos estavam apressados. Ele agora conseguia ver as fontes de luz. Eram muito mais brilhantes do que as velas. Definitivamente eram lâmpadas. Estavam penduradas na parede? As lâmpadas iluminavam o que parecia ser uma grade de ferro. O homem de cabelos grisalhos agarrou a grade de ferro. Além de ter cabelos grisalhos, ele estava vestido como um gangster. Sacudiu a grade de ferro violentamente como um gangster faria, e ela começou a se mover. Vou abrir, gritou o gangster, puxando a grade para dentro. Com um rangido, a porta de ferro se abriu. Várias pessoas gritaram ao mesmo tempo. Podemos sair, exclamou uma mulher vestida com roupas chamativas que estava atrás do gangster. O gangster passou pela porta. Há escadas. Podemos subir. Através da porta havia um corredor apertado e mofado. Além dele, degraus de pedra. Não havia luzes, mas a luz brilhava do alto. O grupo subiu as escadas em fila indiana, um degrau de cada vez. Havia outra grade de ferro no topo da escada. Esta parecia que não abria. O gangster socava a grade repetidamente. Não tem ninguém aí?
Abram a porta. Rugia o gangster como uma fera. A mulher extravagante entrou na conversa, gritando: Ei, alguém, qualquer um, abra a porta. Por trás deles, um cara de cabelo encaracolado gritou: Ei, abra a porta. Ei. Eles não tiveram que esperar muito. O gangster tirou a mão da grade e deu um passo para trás. Aparentemente, alguém havia chegado. A mulher vistosa e o rapaz de cabelo encaracolado ficaram em silêncio, e ouviu-se o som de uma fechadura girando. A grade de ferro se abriu e uma voz masculina disse: Saia. Ele presumiu que a voz pertencia ao homem que havia destrancado e aberto a porta. Subiram as escadas e encontraram uma sala de pedra. Não tinha janelas, mas era bem iluminada graças às lâmpadas. Além da escada que haviam usado para subir, havia outra escada que levava a um nível superior. O lugar todo parece muito antigo, como se não pertencesse ao mundo moderno. O homem que abriu o portão também está vestido de forma estranha. Quer dizer, aquilo não são roupas que ele está usando. Aquela coisa de metal que ele está vestindo é armadura? Eu diria que aquele capacete que ele usa também é uma armadura. E aquele objeto pendurado na cintura dele não parece um cacetete. Era uma espada, ou algo parecido. Armadura, capacete e espada. De que época esse cara veio? Bem, acho que esse não é o problema aqui. O homem de armadura puxou um interruptor escuro na parede. A parede e o chão tremeram levemente, e um som grave ecoou pela sala. A parede se moveu. Abriu-se. Parte da parede abriu-se lentamente. Afundou, deixando um buraco. Um buraco oblongo retangular. O homem de armadura simplesmente disse: Saia daqui, repetindo o gesto com o queixo em direção ao buraco. O gangster saiu primeiro e a mulher extravagante o seguiu. Todos os outros foram atrás, passando pelo buraco um após o outro como se estivessem sendo arrastados. Fora. Dessa vez, eles estavam realmente ao ar livre. Era antes do amanhecer ou já estava crepúsculo. O céu tenuemente iluminado estendia-se até onde a vista alcançava. Este era o topo de uma pequena colina. Quando se viraram, uma grande torre ergueu-se diante deles. Eles haviam estado dentro daquela torre, ou talvez fosse mais preciso dizer, embaixo dela. Contando todos os membros do grupo, havia 8 homens, incluindo o gangster Curly e ele próprio, e 4 mulheres, incluindo Flash. 12 no total. Estava escuro, então ele não conseguia ver muitos detalhes. Mesmo assim, ele conseguia distinguir suas figuras, mais ou menos o que estavam vestindo, os penteados e as feições gerais. Como ele havia previsto, não reconheceu ninguém. Você acha que aquilo é uma cidade? Perguntou um homem esguio de cabelos sedosos, apontando para o outro lado da colina. Olhando naquela direção, ele pôde ver prédios aglomerados. Uma cidade. Certamente parecia uma. Tinha que ser uma cidade. Só que a cidade estava cercada por uma cerca alta. Não, não era uma cerca. Estava cercada por muros altos e sólidos. Em vez de uma cidade, disse um homem magro de óculos de aros pretos, é quase como um castelo. Um castelo. Ele sussurrou, mas por algum motivo sua própria voz soava como a de outra pessoa. Perguntou timidamente uma garota franzina atrás dele. Onde você acha que é isso? Olha, me perguntar não vai adiantar nada. Certo, claro. Alguém, sabe? Onde fica esse lugar? Ninguém disse nada, a menos que estivessem tentando perturbar a garota deliberadamente, ou estivessem escondendo a informação por algum outro motivo. Isso significava que nenhum deles fazia ideia. Curly coçou os cabelos encaracolados e disse: Sério? Já sei, disse um homem com ar de playboy, batendo palmas. Ele vestia uma roupa de corte e costura com detalhes nas bordas. Por que não perguntamos para aquele cara? Sabe, aquele que estava de armadura ou algo assim. Todos se viraram para olhar para a torre. E então aconteceu. A entrada começou a diminuir. A parede ergueu-se novamente, preenchendo o buraco. Ei, ei, ei. Playboy tentou fugir em pânico. Mas já era tarde demais. A entrada desapareceu, deixando o local onde antes existia indistinguível da parede ao redor. Playboy tentou tocar e bater na parede em todos os lugares, enquanto gritava coisas como: qual é? Você não pode estar fazendo isso. Espera, para com isso. Por favor, cara. Mas nada aconteceu. Após algum tempo, Playboy sentou-se, desanimado. Bem, isso é um problema, disse uma garota com seus longos cabelos trançados em 2 tranças. Ela pronunciou a palavra problema com um sotaque engraçado. Você disse tudo, respondeu o cabelo cacheado, agachando-se e abaixando a cabeça. Sério? Sério mesmo? E agora, com essa sincronia perfeita, exclamou uma voz feminina aguda. Espera, quem? Havia 4 garotas no grupo, a exuberante, a de tranças, a pequena e tímida e uma ainda menor, que devia ter menos de 1,50 metros. Aquela voz aguda não parecia pertencer à exuberante, a de tranças ou à tímida. Provavelmente também não era a voz da pequena. Eu apareço, sabe? Suba ao palco, sabe? Onde estou? Estou bem aqui. Onde exatamente? Gritou Playboy, levantando-se e berrando. Não entrem em pânico. Não se assustem. Mas mesmo assim, não relaxem. E não arranquem os cabelos. Cantando algo como xarararararam, xararararanhara, uma mulher colocou a cabeça para fora da lateral da torre, onde aparentemente estava escondida. Será que o penteado dela é o que chamam de Maria Chiquinha? Ele se perguntou. E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a Gringar. Eu sou o seu guia, Yomu. Prazer em conhecê-los. Vamos nos dar bem? Kiapi. Um homem de cabelo raspado rangeu os dentes ruidosamente. Que jeito irritante de falar, murmurou. Ek. Yomu enfiou a cabeça de volta na torre, mas logo a colocou para fora novamente. Você é tão assustadora, tão perigosa. Não fique tão brava. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Buscute estalou a língua em sinal de desagrado. Então não me irrite. Sim, senhor. Yomu saltou para perto da torre, erguendo a mão em saudação. Serei cuidadosa de agora em diante, senhor. Serei muito cuidadosa, senhor. Tudo bem? Tudo bem, né? Hehe. Você está fazendo isso de propósito, não é?
Ah, você poderia contar? Não fique bravo. Não me dê um soco, não me chute. Eu não gosto de ser machucado. No geral, eu quero que você seja legal comigo. Enfim, posso agilizar as coisas agora? Posso fazer meu trabalho agora? Apressa-te, disse Gangster em voz baixa. Ao contrário de Buscute, ele não parecia visivelmente agitado. Mesmo assim, seu tom era intimidador. Muito bem, então começou Yomu com um sorriso. Vou fazer meu trabalho agora, ok? O céu estava ficando mais claro a cada instante. Estava muito mais claro agora do que antes, o que significava que devia ser manhã, e não crepúsculo. O amanhecer estava despontando. Por enquanto, apenas me siga. Não fique para trás. Yomu começou a andar, suas tranças balançando atrás dela. Olhando ao redor, viram um caminho que partia da torre e descia a colina. Campos de grama se estendiam em ambos os lados de uma trilha escura de terra exposta, endurecida pelo uso, e havia grandes pedras brancas espalhadas pela grama que cobria a colina. Muitas delas. Demais. Pareciam quase que dispostas em fileiras ordenadas. Era como se alguém os tivesse enfileirado. Ei, aquilo é? Perguntou Curly, apontando para as pedras brancas. Será que são túmulos? Ele estremeceu. Falando nisso, ele notou uma espécie de inscrição entalhada nelas. Algumas também tinham flores colocadas em frente a algumas. Um cemitério. Será que esta colina era um cemitério? À frente do grupo, Yomu riu baixinho sem se virar. Eu me pergunto. Bem, não se preocupem com isso agora. Não se preocupem. É muito cedo para qualquer um de vocês. Espero que seja muito cedo para qualquer um de vocês. Ri. Buscute estalou a língua em sinal de desagrado mais uma vez, chutando a terra. Ele parecia bastante irritado, mas ao que tudo indicava, ainda planejava seguir Yomu por enquanto. Gangster já havia começado a andar. Glasses, Flash e Tino seguiram. Playboy gritou, uau, eu também, e começou a persegui-los, mas acabou tropeçando. Parecia não haver outra escolha a não ser acompanhá-los. Mas para onde Yomu planejava levá-los? Onde ficava esse lugar? Ele suspirou, olhando para o céu. Ah, o que era aquilo? Estava bem baixo no céu. Não podia ser o sol. Era grande demais para ser uma estrela. Aliás, nem era um círculo completo. Seu formato era algo entre uma meia-lua e uma lua crescente. Isso significava que era a lua, então? Seria uma lua estranha. É vermelho, disse ele em voz alta. Pescou, olhando mais uma vez. Não importava quantas vezes olhasse, continuava vermelho rubi. Atrás dele, Timid engoliu em seco audivelmente. Ele se virou e viu que ela também estava olhando para a lua. A disse Brides, parecendo também ter notado. Ela piscou várias vezes e depois deu uma risadinha. O Senhor Lua é vermelho. Que lindo! O homem de cabelos sedosos olhou para a lua vermelha que pairava no céu da aurora, imóvel com um olhar vago no rosto. Curly disse, uau, com os olhos arregalados. Um homem excessivamente grande, mas aparentemente silencioso, soltou um gemido baixo. Ele não sabia onde estava. De onde viera? Como chegará ali? Também não sabia essas coisas. Não conseguia se lembrar. Mas, havia apenas uma coisa da qual tinha certeza. A lua naquele outro lugar não era vermelha. Uma lua vermelha era simplesmente estranha. Em algumas partes da cidade, as ruas eram ladeadas por edifícios de pedra, enquanto em outras não havia nada além de construções de madeira. A rua de paralelepípedo serpenteava, dificultando a visão à frente. Ao lado da larga avenida havia um aqueduto, por onde corria água geralmente pura. Às vezes, um odor fétido, provavelmente de excremento, era expelido, mas, conforme caminhavam, o cheiro deixou de incomodá-los. Yomu conduziu o grupo de 12 homens e mulheres até a cidade além da colina. Pelo que ela havia dito, aquela cidade se chamava Alterna. Havia pessoas morando ali, como se poderia esperar de um lugar chamado cidade, e embora fosse de manhã cedo, eles cruzaram com um número considerável de pessoas que pareciam ser moradores. Todos os moradores olharam fixamente para os 12 como se fossem uma visão incomum, mas os 12 se viram encarando-os de volta. Afinal, as pessoas estavam todas vestidas de maneira peculiar. Espera, estranho como? Comparadas às dos 12, as roupas deles eram simples e surradas, nada chamativas. Então, tipo, este lugar. Começou Playboy, é tipo, sabe, um país estrangeiro ou algo assim. Curly virou a cabeça tentando encontrar uma resposta. Um país estrangeiro? Um país? Pensando bem, qual é a minha nacionalidade, afinal? Hein? Que estranho, não consigo me lembrar. Na verdade, também não consigo me lembrar do meu endereço e dessas coisas. Hein? O que você não tinha percebido? Disse Gangster em voz baixa. Meu nome é praticamente tudo que ainda sei. A frase ainda sei chamou sua atenção. Provavelmente significava algo diferente de simplesmente não saber de nada. Talvez Gangster tivesse sido atingido por aquela sensação de tentar resgatar suas memórias e vê-las desaparecerem também. Meu nome, Curly bateu no peito. Meu nome é Hanta. Além disso, não faço ideia. Nossa, sério? Eu tenho lapsos de memória. Acho que você quer dizer. Ele interrompeu sem querer e imediatamente se arrependeu. Mesmo assim, não podia parar agora. Perda de memória, certo? Escuta, amigo. Disse Curly com um suspiro. Se você vai bancar o espertinho, não consegue fazer melhor. Precisa de um certo espírito, sabe? Quando você faz as coisas pela metade assim, fica constrangedor para mim, que sou o bobo da corte. Acaba com o clima. Bom, tanto faz. Vou relevar dessa vez. Então, quem é você? Você vai ignorar isso? De que maneira Hanta estava se fazendo de bobo? Que tentativa horrível de humor. Ele não estava totalmente convencido, mas... Um nome. Qual era o nome dele? Eu sou Aruiro. Acho que sim. Curly, também conhecido como Hanta, fez um gesto exagerado de tropeço, como se fosse cair de brincadeira.
Você acha? Espera aí, amigo. Você nem sabe o seu próprio nome? Tá bom, eu sei que estamos falando sobre como meu nome é tudo o que eu sei, mas... Esse cara é bem irritante, pensou Haruhiro, lançando um olhar para Gangster, que caminhava atrás de Yomu. Ele se perguntou qual seria o nome de Gangster. Até que queria perguntar, mas estava com muito medo do homem. Embora não pretendesse substituir a pergunta a Gangster, ele se virou para o homem esguio de cabelos sedosos e perguntou, e você? Respondeu Silk com um sorriso. Ele era um homem bastante eloquente. Sou Manato. Você se importa se eu te chamar de Haruhiro? Sem honoríficos nem nada? Claro, tudo bem. Então posso te chamar só de Manato também? Não tenho problema nenhum com isso, claro. Quando Manato sorriu para ele, ele não conseguiu evitar sorrir também. Ele parece ser um bom sujeito. Acho que posso confiar nele, pensou. Hanta era irritante. Gangster o assustava, e Buscuti tinha uma cara assustadora. Flash parecia vir de um mundo muito distante do dele, e era difícil se aproximar de um cara com aparência inteligente como Glasses, Brides, Timid e Tini. E aquelas 3 garotas? Ele já havia conversado um pouco com ela, que estava por perto. Pensou que pelo menos tentaria descobrir seu nome. Mas na hora de perguntar, ficou completamente nervoso. Haruhiro pigarreou. Oi. Esse sim. Bem, não é nada importante, mas eu sou Kikawa sim. Exclamou Playboy de repente, fazendo uma pose estranha. Ei. Esqueçam os caras, vamos ouvir as garotas. Querem se apresentar ou não? Brides balançou a cabeça. Não, de jeito nenhum. Playboy, também conhecido como Kikawa, pareceu completamente desanimado. Haruhiro não pôde deixar de sentir uma pontinha de alegria. Mesmo assim, a tentativa de Kikawa lhe dera o impulso necessário. Haruhiro tentou perguntar da forma mais direta possível. Qual é o seu nome? Seria mais fácil nos dirigirmos a você se soubéssemos. Bem, pelo menos em comparação a não sabermos. A tímida olhou para baixo, puxando a franja. Será que estava tentando esconder o rosto? Seus olhos, nariz e lábios eram discretos, mas ela era bem bonita. Não havia nada que ela precisasse esconder, pelo menos. Eu sou Shihoru. Esse é o meu nome, quer dizer, mais ou menos. Desculpe. Não, você não precisa se desculpar. Desculpe, é um hábito. Me desculpe, vou tentar não fazer isso. Shihoru tremia como um filhote de cervo recém-nascido. Será que aquela garota ficaria bem? Ele se preocupava só de olhar para ela. Isso despertou nele um instinto protetor. Você é um cara grande, disse Manato, que estava falando com o gigante gentil. Qual é a sua altura? Disse o grandalhão, piscando distraidamente. Minha altura? Eu tenho 1,60 metro. 160? Hanta interrompeu. Isso é menor do que eu, o cara que se diz ter 170 centímetros, sabia? Eu errei. Era 180. 86? Por aí, acho. Meu nome é Moguzo. Provavelmente. Me dá 10 centímetros seus, agora mesmo, Moguzo, exigiu Hanta, cutucando Moguzo na lateral. Como se isso fosse possível. Se eu ganhar 10 centímetros de você, eu vou ficar com 178. Você vai ficar com 176. Que reviravolta. Seria maravilhoso, não seria? Se eu pudesse entregá-los a você, respondeu Moguzo. Espere aí. Haruhiro só conseguiu se amaldiçoar enquanto começava a corrigir Hanta novamente. Nesse caso, sua altura não é maior que 170. Você tem, na verdade, 168. Cala a boca. Desculpa. Você parece ter quase a mesma altura que eu. Eu tenho pouco mais de 170 anos. Você é uma pessoa desprezível, sabia? Você é um monstro que discrimina as pessoas por causa de míseros 2 centímetros. Esse cara é um saco, murmurou Haruhiro. Não ouvi direito. Você disse alguma coisa? Disse, não disse? Disse alguma coisa. Nada. Não disse uma palavra, juro. Seu mentiroso. Seu mentiroso, pervertido, bastardo depravado. Não subestime minha audição diabolicamente boa. Foi isso que você disse. Você e seus cachos naturais podem ir para o inferno, seu bastardo. Não, eu não disse isso de verdade. Você me chamou de cacheado. Essa é a única coisa que você não pode me chamar. Essa palavra é proibida, droga. Sim, e eu não disse isso. Escute quando as pessoas estiverem falando. Eu estava ouvindo. Estava ouvindo tão bem que fiquei com calos nas orelhas. Enfim, não perdoo ninguém que me chame de cacheado. Isso é crime. Não se esqueçam disso. Curly, disse Gangster, virando-se, você é irritante. Cala a boca. Sim, senhor, disse Curly, também conhecido como Hanta, com uma voz baixinha. Desculpe. Vou me calar agora. Haruhiro deu de ombros. Você nunca ia perdoar isso? Seu idiota, disse Hanta baixinho. Eu sou o cara que escolhe a hora e o lugar certos. Me chamam de mestre das escolhas. Eu vou ser o rei das decisões. Sim, pode fazer isso. Eu me tornarei um rei do discernimento. Não detergente, discernimento. O rei da decisão. É isso que eu serei. Curly, Gangster parou e se virou novamente. Calha a boca. Hanta rapidamente fez uma reverência saltitante. Amy, me desculpe. Em vez de ser o rei da decisão, disse Haruhiro, olhando para Hanta, por que não se tornar o rei das reverências? É isso aí. Hanta ergueu a cabeça e estalou os dedos. Espera, não é isso. Ser o rei das reverências seria muito ridículo. Não importa o quão habilidosa eu seja em reverências. Curly. O gangster parecia pronto para matá-lo. Esta é a terceira vez. Hanta fez outra reverência, esfregando a testa nas pedras da calçada. Amy, me desculpe. Não vai acontecer de novo. Me perdoe, por favor. Esse cara já é o rei das reverências, pensou Haruhiro, mas decidiu não dizer nada. Se falasse alguma coisa, provavelmente começariam a discutir de novo, e isso seria um saco. Depois disso, continuaram em silêncio até que Yomu parou em frente a um prédio de pedra de 2 andares.
O prédio ostentava uma bandeira com uma lua crescente vermelha sobre um fundo branco. Havia também uma placa na frente, onde se lia Alter Frontier Army Volunteer Soldier Corps Redmond, o que parecia estranho. Ao observar mais atentamente, percebeu-se que muitas letras haviam perdido a cor ou se desprendido. Tada, disse Yomu apontando para a placa. Finalmente chegamos, sim, chegamos. Aqui está o escritório do famoso Corpo de Soldados Voluntários do Exército da Fronteira Alternativa, Lua Vermelha. Haruhiro sussurrou, Lua Vermelha, e olhou para a placa novamente. Agora fazia sentido. Se você lesse com as partes que faltavam, estava escrito, Corpo de Voluntários do Exército da Fronteira Alternativa, Lua Vermelha. Entrem, entrem. Yomu gesticulou para que entrassem em uma sala grande, parecida com um bar, com mesas e cadeiras espalhadas e ao fundo, um balcão. Atrás do balcão, um homem estava de braços cruzados. Haruhiro, os outros e Yomu eram as únicas outras pessoas presentes. Bom, por hoje é só, disse Yomu, fazendo uma reverência para o homem atrás do balcão. Eu sei que faço isso sempre, mas dá uma explicação geral para eles, tá bom, Brishan? O homem a quem ela chamou de Brishan respondeu com um leve certo, e acenou em despedida com os braços ainda cruzados. Por algum motivo, ele também balançava os quadris enquanto acenava. Estou indo embora agora. Tchauzinho, disse Yomu ao sair. Assim que fechou a porta atrás de si, uma estranha tensão se espalhou pelo cômodo. Provavelmente porque Brishan estava observando Haruhiro e os outros atentamente. Devia ser isso. Afinal, Brishan parecia bem suspeita. Suspeita demais. Brishan curvou-se, apoiando os cotovelos no balcão, e repousou o queixo sobre as mãos entrelaçadas. Era um queixo com covinha. Mas bem, esse detalhe não importava muito, porque era a cor do seu cabelo que disparava o alarme. Era verde. Além disso, ele devia estar usando batom ou algo do tipo, porque seus lábios eram pretos. Ele tinha olhos azuis claros rodeados por cílios longos e grossos, e embora a cor fosse linda, isso só o tornava mais assustador. Parecia que ele também tinha usado blues nas bochechas. Estava com uma maquiagem carregada no geral, embora, não importa como você o olhasse, Brishan fosse um cara. Ele assentiu para si mesmo várias vezes, então se levantou. Muito bem. Venham cá, meus gatinhos. Sejam bem-vindos. Eu sou Britney. Sou a chefe e anfitriã aqui no escritório da Lua Vermelha, o Corpo de Soldados Voluntários do Exército da Fronteira Alternativa. Podem me chamar de chefe, mas Brishan também serve. Só que se me chamarem assim, digam com muito carinho, tá bom? Chefe, disse Gangster, caminhando direto até o balcão e inclinando a cabeça para o lado. Responda às minhas perguntas. Eu sei que esta cidade se chama Alterna, mas o que é essa história de Exército da Fronteira e Corpo de Voluntários? Por que estou aqui? O senhor sabe? Você tem garra, disse Brishan com uma risadinha. Eu tenho uma queda por garotos como você. Qual é o seu nome? É o Renji, e eu odeio viados como você. Ah, é mesmo? Por um instante, Haruhiro não teve certeza do que Brishan havia feito. Seus movimentos não foram apenas rápidos, mas também suaves e naturais demais. Renji, deixa eu te dar uma dica. Brishan pressionou uma faca contra a garganta de Renji, seus olhos se estreitando ameaçadoramente. Ninguém que me chama de viado vive muito tempo. Você parece um garoto esperto. Acho que entendeu o que eu quis dizer. Ou quer tentar de novo? Bem, disse Renji. Haruhiro engoliu em seco. Renji agarrou a lâmina da faca com a mão nua. Embora a lâmina estivesse firme no lugar com a palma da mão e os dedos, havia sangue escorrendo da base do seu polegar. Eu nunca quis uma vida longa e não me importo de ceder a ameaças, disse ele. Se você acha que pode me derrotar, faça isso, chefe viado. No devido tempo respondeu Brishan, lambendo os lábios e acariciando a bochecha de Renji. Vou te pegar com força. Quantas vezes eu quiser. E quando eu terminar, você nunca vai conseguir me esquecer. Ei, Hanta sussurrou para Haruhiro. Quando ele diz que vai levá-lo, tenho quase certeza de que ele quer dizer algo diferente. Para onde? Bryce perguntou a Hanta com um olhar vago. Bem, tipo, colocar algo no lugar de onde as coisas deveriam sair. Basicamente, como eu digo isso? Ei, Haruhiro, não espere que eu te tire dessa. Você cavou esse buraco, saia dele sozinho. Você é frio, cara. Você tem uma deficiência de bondade. Você está no zero absoluto da bondade humana. Bem, enfim. Kikawa, o mulherengo, se colocou entre Renji e Brishan. É nosso primeiro encontro. É inevitável que haja mal-entendidos. Vamos resolver isso pacificamente. Vamos tentar nos dar bem e sermos alegres? Certo, certo. Em respeito à minha boa aparência. Sua beleza? Renji lançou um olhar fulminante para Kikawa e bufou com desdém enquanto soltava a faca. Brishan puxou a faca, limpando sangue com um pano. Parece que temos alguns imprudentes por aqui. 8 homens e 4 mulheres. Não há mulheres suficientes, mas prefiro assim, e os homens têm mais chances de serem úteis em batalha, então não tem problema. Manato arqueou uma sobrancelha. Em batalha? Certo, disse Brishan com um sorriso. Era bem assustador, para ser sincera. Útil em batalha. Este é um escritório de soldados voluntários, disse Manato, olhando para baixo. Então, isso significa que vamos nos tornar soldados voluntários ou algo assim? Oh, meu Deus! Brishan bateu palmas. Você também tem potencial. É exatamente isso. Vocês serão todos soldados voluntários. Mas vocês têm alguma liberdade para decidir, sabem? Escolha do mestre, disse Haruhiro, dando um tapinha nas costas de Hanta. Sua vez. Eu sou, não sou? Não sou, eu. Todos vocês podem escolher, disse Brishan, levantando o dedo indicador e mexendo. Podem aceitar minha oferta ou rejeitá-la. A oferta é para se juntarem ao nosso corpo de soldados voluntários da Lua Vermelha, como parte do Exército da Fronteira Alternativa. Bem, vocês começarão como recrutas com o objetivo de se tornarem soldados voluntários plenamente capacitados. Soldados voluntários, disse Flash com uma expressão assustadora no rosto. O que eles fazem, afinal?
Eles lutam, disse Brichan com um gesto de mão, como se quisesse acrescentar um seu bobinho em seguida. Aqui nas terras fronteiriças existem raças hostis a nós, humanos, além de muitos e muitos monstros. O dever do exército da fronteira é exterminá-los e garantir a segurança da fronteira. Mas, para ser honesto, não é um trabalho fácil. Aliás, o exército da fronteira já tem muito trabalho só para manter sua base na linha de frente em Alterna. É aí que entra o nosso corpo de soldados voluntários. Então, basicamente, Glacis ajustou a posição dos óculos com o dedo médio da mão direita. Enquanto as forças regulares protegem a cidade, o corpo de soldados voluntários parte para exterminar raças hostis e monstros. É isso? Para resumir, sim, disse Brichan, abrindo as mãos como uma flor. Ele pode ter achado fofo, mas era bem assustador. Dito isso, não é como se o exército da fronteira fosse puramente defensivo, sabe? Há momentos em que eles lançam forças expedicionárias para atacar as fortalezas de raças hostis. É que operações militares em larga escala têm suas limitações. Afinal, com a logística de suprimentos e tudo mais, muita coisa precisa ser planejada com antecedência. Soldados voluntários não são assim. Kikava acompanhava com acenos de cabeça exagerados. Tipo, qual a diferença entre eles? Nós, soldados voluntários. Brichan começou, juntando as mãos e mexendo as pontas dos dedos. Aparecemos de repente de surpresa, infiltrando-nos em território inimigo para todos os lados, fazendo o reconhecimento, causando confusão e encontrando maneiras de enfraquecer as forças adversárias. Embora cooperemos com a força principal, raramente participamos de operações organizadas. A maioria dos soldados voluntários age sozinha, ou em pequenos grupos de 3 a 6 pessoas, eu diria. De qualquer forma, usamos nossas habilidades e julgamento individuais para coletar informações e atacar o inimigo. É assim que o corpo de soldados voluntários Lua Vermelha funciona. E perguntou Renji, flexionando os dedos da mão direita. Não havia mais sangue escorrendo. O sangramento já havia parado. O que acontece se eu recusar sua oferta? Nada demais, sabe? Brichan inclinou a cabeça e balançou a cintura levemente. Será que ele estava brincando? Talvez estivesse brincando e ameaçando-os ao mesmo tempo. Afinal, era bem assustador. Eu já disse, vocês têm liberdade para decidir. Podem escolher. Se não quiserem ser soldados voluntários, fiquem à vontade para ir embora agora mesmo e nunca mais voltar. E disse Hanta, coçando os cabelos cacheados. Talvez eu passe, então. Eu realmente não entendo, mas, sabe, eu sou fundamentalmente pacifista e tudo mais. Tudo bem. Tchau então. Se cuide. É isso aí. Se cuida também, Brichan. Hanta se virou, caminhou em direção à saída e parou. Espera aí, mas depois que eu sair daqui, o que eu vou fazer? Não posso me responsabilizar por vocês depois disso, riu Brichan. Se vocês não se alistarem no corpo, estão livres para fazer o que quiserem. Aqueles que se tornarem soldados voluntários receberão 10 moedas de prata cada um, 10 de prata. Acho que isso será suficiente para vocês viverem por enquanto. Moedas de prata. Os olhos de Manato se arregalaram e ele começou a procurar nos bolsos. Assim, dinheiro. Aruiro também tocou nos bolsos da cintura e de trás. Estavam vazios. Ele não tinha nada consigo. O que, é claro, significava que estava sem um tostão. Um emprego de meio período talvez. O rosto de Hanta se contraiu e ele baixou a cabeça. Eu poderia procurar um. É tudo que posso fazer por enquanto. Tomara que alguma coisa caia no seu colo, disse Brichan, dando de ombros exageradamente. Mas qualquer outro emprego que você encontrar terá seus próprios problemas, sabe? Mesmo que você tenha a sorte de encontrar alguém disposto a te contratar, o pagamento será mínimo. E você geralmente começará fazendo tarefas braçais exaustivas ou cuidando das necessidades pessoais do dono ou patrão. Ai, disse Kikava batendo na testa. O mundo é cruel, cara. Não sei o que dizer. Será que a gente tem que, só deixar rolar? Acho que já lhes disse. Com ou sem fluxo, quem decide se vocês entram ou não é. Brichan apontou para cada um deles. Vocês mesmos. Renji respirou fundo. Seja específico. O que precisamos fazer primeiro? Ah, Renji, não me decepcione. Você não estava me ouvindo? Use suas habilidades e seu próprio julgamento para coletar informações e atacar o inimigo. Esse é o jeito de um soldado voluntário. Então, como estagiários, também precisamos pesquisar e pensar por nós mesmos. Isso mesmo, Brichan assentiu e começou a organizar algumas coisas no balcão. Objetos avermelhados, parecidos com moedas e pequenas bolsas de couro. 12 conjuntos no total. Brichan segurava um dos objetos semelhantes a moedas, que tinha uma lua crescente desenhada entre os dedos. Este distintivo identifica o portador como um recruta. É conhecido como distintivo de recruta. Como tal, será a prova do seu status como recruta do corpo de soldados voluntários. Se você pegar um, não perca. Bem, não que carregá-lo vale trazer muita vantagem. Mas quando você comprar seu distintivo do corpo comigo por 20 moedas de prata e se tornar um membro pleno do corpo de soldados voluntários, esse sim terá algumas vantagens. Espere aí, disse Buscuti em tom agitado. Você quer que a gente te pague por status? Sim. Isso é um problema? Eu não gosto disso. Diga o que quiser, mas sem dinheiro você não pode comer, não pode se vestir, não pode fazer nada. Que escolha você tem? Pode ir morrer em uma vala, se preferir. Renji deu uma risadinha ao ouvir isso. Até no inferno, dinheiro importa, né? Inferno? Brichan inclinou a cabeça para o lado, intrigado. Bem, é mais ou menos isso. Enfim, sei que é estranho dizer isso depois de ter mandado vocês resolverem as coisas sozinhos. Mas acho que o primeiro objetivo de vocês deveria ser comprar um distintivo do corpo de fuzileiros navais e se tornarem soldados voluntários. Tudo bem. Renji pegou um distintivo de recruta e uma bolsa de couro. Não sei nada sobre essa coisa de soldado voluntário, mas eu topo. A gente conversa depois. Depois de Renji, Buscuti pegou um distintivo de aprendiz e uma bolsa de couro. Logo em seguida vieram Flash, Manato e Glacis.
Kikawa disse, ok, então eu também vou participar. E foi pegar 2 bolsas, mas Brichan deu um tapa na sua mão. Não havia muita escolha. Mas, por que fazer isso? Para conseguir dinheiro. Ou em outras palavras, para sobreviver, talvez. Se fosse esse o motivo, então ele supôs que não tinha escolha. Era inevitável, mas ainda assim tinha um mau pressentimento. Shihoru, Brides e Tini pareciam hesitantes. Hanta e o grandalhão Moguzo também não tinham se decidido ainda. Brichan voltou seus olhos azuis claros para eles. E vocês? Não sei. Hanta caminhou em direção ao balcão, resmungando para si mesmo. Sinto que vou me dar mal aqui. Tenho um pressentimento ruim sobre tudo isso. Tranças seguiam Hanta. Onde há vontade, há um jeito, dizem. Não, Haruhiro balançou a cabeça. Acho que ninguém diz Will Will ou Wei Wei. Ah? Bride se virou com a mão estendida em direção ao distintivo e à bolsa. Não fazem isso? Yumi sempre disse com Will Will e Wei Wei. Ponto. Você aprendeu errado então. É simplesmente querer é poder. Ponto. Ah, mas soa mais fofo com Will Will e Wei Wei. Yumi também acha que fofura é importante. Com certeza sou o mais fofo assim. Brides, cujo nome aparentemente era Yumi, riu com genuína alegria. Não é mesmo? Enquanto eles conversavam, Tini pegou um distintivo e uma bolsinha. Moguzo, Shihoru e Haruhiro eram os únicos que restavam. Não querendo ser o último, Haruhiro pegou um distintivo e uma bolsinha. Enquanto abria a bolsinha para confirmar que havia 10 pequenas moedas de prata dentro, Moguzo veio sem pressa e pegou um distintivo e uma bolsinha de aprendiz. Shihoru foi o último a fazer o mesmo. Parabéns, disse Brichan, sorrindo e batendo palmas. Agora todos vocês são soldados voluntários em treinamento. Trabalhem duro e aprendam a se virar sozinhos rapidamente. Quando vocês se tornarem soldados voluntários de verdade, não me importarei de dar alguns conselhos. Então, de repente, ei, Baki, Eka, eles viram que Buscuti estava agora estendido no chão, sentado. Tudo aconteceu num instante, então não tinham certeza, mas talvez Renji tivesse dado um soco em Buscuti. Um soco? Por que ele faria isso? Levante-se, disse Renji com uma expressão vazia. Seu idiota, gritou Buscuti, tentando se levantar, mas Renji o chutou imediatamente, fazendo-o cair no chão. O que foi? Levante-se. Qual é o seu problema, seu idiota? Desde a primeira vez que te vi, me perguntei qual de nós era o mais forte. Chegou a hora de te mostrar a resposta. Levante-se. Droga. Renji ia atacar assim que Buscuti tentasse se levantar. Como era óbvio até para um espectador como Haruhiro, Buscuti só precisava evitar o golpe. Bem, Buscuti tentou se esquivar, mas Renji se antecipou e o socou, chutou, agarrou-o pela orelha e puxou. Enquanto Buscuti soltava um grito de dor, Renji o atingiu com uma joelhada forte no plexo solar. Não apenas uma vez. Repetidamente. Depois disso, Renji segurou a cabeça de Buscuti com as 2 mãos, jogou a própria cabeça para trás e lhe deu uma cabeçada. Houve um baque alto, e Buscuti desabou, caindo de joelhos. Você é teimoso, disse Renji, esfregando a testa com um dedo. Estava vermelha e sangrando um pouco. Diga-me seu nome. Buscuti manteve as mãos longe do chão, apoiando-as no joelho para se equilibrar. Talvez estivesse suportando a dor por pura teimosia em não querer rastejar. É o Ron. Caramba, você é forte. Você também é bem durão. Venha comigo, Ron. Sim, vou ficar com você por enquanto. Ótimo. Agora, quem mais? Renji olhou ao redor do escritório, parando em Manato. Manato reagiu ao olhar de Renji estreitando os olhos. Renji seguiu em frente, desviando o olhar de Manato para Glasses. Você parece ser alguém que poderia ser útil, venha comigo. De óculos, cruzou os braços e piscou algumas vezes, surpreso. Então, ajustando os óculos com o dedo médio da mão direita, assentiu brevemente. Claro, sou Adachi. É um prazer, Renji. Renji respondeu com um sorriso irônico no canto da boca e, em seguida, voltou seu olhar para Haruhiro. Talvez ele também me queira, pensou Haruhiro surpreso e um tanto encantado. Afinal, Renji parecia musculoso e demonstrara ser forte o suficiente para derrotar Ron com facilidade. Era um homem de ação. Também sabia improvisar. Era assustador e parecia difícil de lidar. Mas se Haruhiro conseguisse superar isso, Renji era definitivamente confiável. Se Renji estivesse disposto a levá-lo consigo, provavelmente as coisas ficariam mais fáceis dali em diante. Ele não podia negar que se sentia assim. Mas esses sentimentos logo murcharam e morreram, porque Renji olhou para outro lado. Ele havia sido ignorado. Você aí, Chibi. Sim. A menina que era menor entre as 12 também tinha uma voz baixinha. Renji disse venha, e fez um gesto para que ela o seguisse. Chibi-chan talvez estivesse com o olhar perdido. Ela cambaleou na direção dele e olhou para Renji. Renji deu um tapinha na cabeça de Chibi-chan. Você parece que vai ser útil, venha comigo. Chibi-chan disse sim, e assentiu. Seu rosto ficou vermelho. Havia algo nela que lembrava um ovo cozido. Mais do que sua aparência, eram seus pequenos gestos e sua essência que lhe conferiam uma adorabilidade de mascote. Mas, útil? Haruhiro não sabia. Espere, Renji havia decidido que Chibi-chan seria mais útil do que ele? Ele não sabia se devia se sentir humilhado ou apenas triste. Nós vamos, Renji gesticulou com o queixo em direção à porta do escritório. Enquanto Ron, Adachi, Chibi-chan e Renji começavam a se afastar, Flash gritou. Esperem, leve-me também. Renji soltou um breve suspiro. Não preciso de bagagem inútil. Eu faço qualquer coisa, disse Flash, agarrando-se a Renji. Eu sou Sasá. Por favor, absolutamente qualquer coisa, eu faço. Qualquer coisa disse Renji, empurrando Sasá para longe. Não se esqueça dessas palavras. Sim, não vou. E não me toque. Entendi. Ótimo. Você vem também. Obrigado, Renji.
Sasá abriu a porta e Renji e seus seguidores saíram. Sasá foi o último a sair. Quando a porta se fechou, as 7 pessoas restantes pareciam derrotadas, como se tivessem perdido na loteria. Ai, disse Kikawa, fazendo uma careta e coçando a cabeça. Queria ter entrado para o time Renji também. Entre o Renji e o Ron, eles provavelmente são imbatíveis numa luta. O Adachi parecia inteligente, a Shibi-chan é uma gracinha, e a Sasá era um arraso. Nossa, que inveja. Mas fazer o quê? Vou coletar informações. Até mais. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Kikawa já tinha saído da sala. Haruhiro trocou olhares com Shihoru. Shihoru baixou a cabeça, envergonhada. Bom, eu também vou indo, disse Minato, dirigindo-se para a saída. Não vou aprender nada ficando aqui, então vou lá fora dar uma olhada. Até mais. Até mais. Enquanto Haruhiro acenava para Minato, ocorreu-lhe que talvez devesse ir junto. Minato era acessível, ao contrário de Renji. Parecia bem-humorado e provavelmente confiável. Mas mesmo que não se importasse nem um pouco com Hanta, o que Shihoru e Yumi fariam? Moguzo também estava ali. Certo. Se todos fossem juntos, isso resolveria o problema. Só que quando Haruhiro percebeu isso, Minato já não estava mais no escritório. Mas ele tinha certeza de que ainda não era tarde demais. Escutem, ficarmos aqui não vai ajudar em nada, então vamos todos atrás de Minato. E Haruhiro só conseguiu chegar até ali antes da porta se abrir. Talvez seja Minato voltando. Mas não era. Era outro homem que havia entrado no escritório. Ele vestia uma roupa feita de couro, um chapéu com uma pena e carregava um arco e flechas nas costas. Parecia alguns anos mais velho que Haruhiro e os outros. O homem tinha olhos de raposa e uma boca torta. E aí, chefe? Oh meu Deus, Brishan olhou para o homem. Se não é Kuzuoka. O que está acontecendo? Precisava de mim para alguma coisa? Não, não foi por isso que vim, disse Kuzuoka, lançando um olhar para Haruhiro e os outros. Ouvi dizer que tínhamos alguns novatos, então vim dar uma olhada. As notícias chegam até nós muito rápido, mas desta vez tivemos 12 e apenas 5 deles ainda estão aqui. Ah, então são as sobras, né? O rosto de Hanta endureceu. Bem, desculpe por ter ficado para trás. Você devia estar arrependido, sabia? Disse Kuzuoka, lançando um olhar fulminante para Hanta antes de avaliar Haruhiro e os outros. Bem, de qualquer forma, estamos com falta de soldados na linha de frente. Ei, grandão, você serve. Moguzo apontou para si mesmo. Eu? Isso mesmo. Estou falando com você. Quando digo, cara grande, você é o único aqui a quem me refiro. Vou deixar você entrar na nossa festa. Vou te ensinar como as coisas funcionam. Posso até te emprestar um dinheirinho. É um ótimo negócio, não acha? Agora, se você me entendeu, venha comigo. Ah, ok. Moguzo, você vai mesmo? Hanta agarrou Moguzo pelo braço esquerdo. Não faça isso. Esse cara é claramente suspeito. Ah, ok. Venha logo. Kuzuoka puxou seu braço direito. Como aprendiz, você deveria estar grato só por ser admitido em uma festa. Além disso, eu não sou suspeito. Ok. Moguzo, não se deixe enganar por ele. Um cara desonesto nunca vai te dizer que é desonesto. Ai, isso, dói, sabe? Hanta soltou o braço dele. Desculpe. Moguzo se desculpou timidamente. Muito bem, vamos embora agora, disse Kuzuoka arrastando Moguzo com violência. Os ombros de Shihoru caíram. Eles foram embora. Agora somos. Yumi contou nos dedos 1, 2, 3, apontando para Haruhiro, Hanta, Shihoru e finalmente para si mesma. 4, hein? Queridos, disse Brishan, reprimindo um bocejo. Por quanto tempo vocês pretendem ficar aí parados? Estou ocupada com o meu trabalho. Se ficarem só vagando por aí, vou expulsá-los, entenderam? Hanta olhou para Haruhiro e os outros como um cão espancado. Deveríamos sair daqui? Haruhiro imaginou que a expressão em seu próprio rosto devia ser pelo menos tão patética quanto a de Hanta. Eles haviam saído do escritório do Corpo de Voluntários da Lua Vermelha, mas para onde iriam agora? Havia rumores de que iriam coletar informações, mas Haruhiro e seus companheiros não sabiam absolutamente nada sobre essa cidade chamada Alterna. Nenhum deles conhecia ninguém ali, então não tinham contatos em quem se apoiar, e Renji, Kikawa, Minato e até mesmo Kuzuoka e Moguzo pareciam ter desaparecido. Tudo indicava que já haviam partido para outro lugar. Ninguém sabia o que fazer. Haruhiro, Hanta, Yumi e Shihoru ficaram parados em frente ao escritório por um tempo, atordoados. O que devemos fazer? Shihoru foi a primeira a falar. Por que você está me perguntando isso? Eu é que deveria estar perguntando a você, Haruhiro queria dizer, mas então pensou. Ela é uma garota. Não posso dizer isso assim. O que devemos fazer? Ele tentou perguntar a ela. O que devemos fazer, afinal? Shihoru respondeu 3 segundos depois. Vocês, disse Hanta com um suspiro exagerado. Não conseguem pensar em algo um pouco melhor? Mostrar um pouco mais de, sei lá, independência? Algo assim. Realmente não é hora de ficar perguntando, o que vamos fazer, não é? Bem, já que você está dizendo isso, o que você sugere? Estou pensando nisso, tá bom? No que fazer a seguir. Yumi deu uma risadinha para si mesma. Para Yumi, isso soa praticamente igual. É mais ou menos, disse Hanta, esfregando a parte de baixo do nariz como uma criança travessa. Pode-se dizer que sim. Sinceramente, isso é muito ruim, pensou Haruhiro, sem conseguir conter o pensamento. Kuzuoka nos chamou de sobras, e talvez ele estivesse absolutamente certo. Nós 4, os indecisos, fomos deixados para trás, e não estamos tentando nos unir para fazer nada, estamos simplesmente aqui sem fazer nada. Será que esse é o pior resultado possível? O Moguzo está numa boa, disse Hanta, expressando um pensamento que Haruhiro não podia negar que compartilhava. Mesmo que aquele Kuzuoka parecesse um escroto. Ele tem experiência, sabe?
Se você entra num grupo com um cara que parece saber das coisas, pode relaxar um pouco. Pode ser bem tranquilo a partir daí. E por que o Moguzo, afinal? Ele devia ter me escolhido. Eu sou claramente muito mais útil sério. Sério mesmo. Tem certeza? Perguntou Yumi em voz baixa. Haruhiro concordou. Tenho dificuldade em enxergar isso. Vocês, disse Hanta, apontando para Haruhiro e Yumi. Só podem dizer isso porque não viram do que sou capaz. Deixa eu te contar, eu sou realmente capaz. Desde que eu era um bebê mamando no peito da minha mãe, eu era secretamente famoso como um homem que faria grandes coisas. Se você fosse famoso, isso dificilmente seria um segredo, rebateu Haruhiro. Não se preocupe tanto com os detalhes. Você só vai se cansar, sabe? Ter que lidar com você já me deixou um pouco cansado. Você não tem fôlego nenhum. Haruhiro, você é tão inútil. Você não serve para nada. Não serve para nada. Não quero ouvir isso do cara cuja única qualidade redentora é o cabelo encaracolado. Não chame isso de cacheado. Ei, eu disse que era uma qualidade redentora. Seu cabelo cacheado é a única coisa que você tem a seu favor. Cabelo cacheado é tudo que você tem. Sério? Você acha que cabelo cacheado é bom? Não estou tão convencida, sabe? O cabelo da Yumi é todo liso, sabia? Interrompeu Yumi. Quando a Yumi vê outra garota com o cabelo cacheado, ela fica com ciúmes. A Yumi acha que você está com sorte, Hanta. É sério? Meu cabelo cacheado é tão bom assim? De verdade? Sim. Quando seu cabelo está todo cacheado assim, parece que o interior da sua cabeça também está todo fofinho. É meio bonitinho, sabe? O quê? Fofo? Não, você tem certeza? Como homem, uma garota me chamar de fofo. Bem, não me sinto mal, mas ei, espera. Minha cabeça está toda fofinha por dentro? Você está dizendo que eu pareço um idiota? Eles ouviram alguém inspirar profundamente. Quando olharam, os ombros de Shihoru estavam tremendo e ela tinha o rosto entre as mãos. Os olhos de Hanta saltaram das órbitas. O quê? Yumi olhou para Shihoru e piscou algumas vezes. Haruhiro também ficou surpreso, é claro. Ela está chorando. O que há de errado? Haruhiro estendeu a mão para apoiá-la nas costas, mas se conteve. Tocá-la provavelmente seria uma má ideia. Afinal, ela é uma garota. Não, não é nada. Shihoru soluçava copiosamente. Nada, absolutamente nada. Eu só estou um pouco preocupada. Ah, isso fez sentido para Haruhiro, depois que ele parou para pensar. Na situação deles, talvez Haruhiro e os outros que estavam discutindo bobagens triviais fossem os malucos. Shihoru talvez fosse a única normal. Calma, calma, disse Yumi, acariciando as costas de Shihoru para acalmá-la. Calma, calma. Vai ficar tudo bem. Mesmo que Yumi não tenha certeza do que exatamente vai ficar bem, sabe? Hanta fez uma careta. Você não está parecendo nada tranquilizador. Bem, mesmo assim, disse Haruhiro, coçando a nuca. Temos que fazer alguma coisa ou estamos em apuros, não acha? Ficar aqui parado em silêncio é constrangedor. Sei lá. Tipo, deve haver outros soldados voluntários como aquele cara, o Kuzuoka. Poderíamos encontrar um deles e fazer perguntas, ou algo assim? Certo, conto com você para isso, disse Hanta, dando um tapinha no ombro de Haruhiro. Encontre um rapidinho e faça perguntas ou o que for. Isso aí, Haruhiro. Você é o cara certo para isso. É quase revigorante a sua vontade de fazer com que outra pessoa faça todo o trabalho. É como uma lufada de ar fresco, não é? Isso me irrita profundamente. Vou ser direto. O fato de você ficar irritado não vai me incomodar nem um pouco. Você é o pior. Ah, que se dane. Você sugeriu, então você que faça. É assim que as coisas funcionam, basicamente. Mas tudo bem, vamos dividir as tarefas. Haruhiro, você fica encarregado de encontrar um soldado voluntário e obter algumas respostas. Shihoru fica encarregada de ficar deprimida. Yumi fica encarregada de consolá-la. Quanto a mim, digamos que sou responsável por esperar a que vocês voltarem. Hanta, cara, você está mesmo tão ansioso para não fazer nada. Se você insistir, posso fazer alguma coisa, mas se não for divertido, não quero. Não temos coisas mais importantes com que nos preocupar do que se você está se divertindo ou não. Não, isso é o mais importante. Eu sou o tipo de cara que quer aproveitar a vida. Se eu não consigo aproveitar, não faz parte da minha vida. E você, Haruhiro? É do tipo que não consegue aproveitar a vida? Aposto que sim, com esses seus olhos sonolentos. Eu nasci com esses olhos. Haruhiro retrucou a Hanta, e então suspirou profundamente. Muito bem, já chega. Já volto. Vou procurar um soldado voluntário para nós. Finalmente pronto para fazer isso, é? Bom, da próxima vez faça logo de cara. Você é um saco, disse Hanta. Talvez eu devesse dar um soco nele, pensou Haruhiro, mas desistiu da ideia. Se eu socasse um cara desses, só sujaria meu punho e minha alma. Ele nem merece um soco. Com o já volto, fiquem aqui para Shihoru e Yumi. Ele se afastou da frente do escritório. Embora, honestamente, ainda não tivesse ideia de para onde ir. O sol deve estar a leste, então para lá é norte, para lá é sul e para lá é oeste. Ao norte, erguia-se um prédio alto que parecia uma torre ou um castelo. Provavelmente posso usá-lo como ponto de referência, então acho que vou explorar um pouco. Ele decidiu ir para o norte com base nessa ideia, mas Haruhiro não estava ali como turista. Será que vai dar tudo certo? Tenho certeza de que o grupo de Rinji está bem. Manato provavelmente também está se virando como pode. Quanto ao Kikawa sempre tão exuberante, ele provavelmente está puxando conversa com todo mundo que encontra. Espero que Moguzo não esteja sendo enganado por Kuzuoka. Se não estiverem mentindo para ele, talvez ele tenha tido o melhor começo aqui de todos nós. Acho que terei que perguntar a alguém. Qualquer um serve. Vou começar com aquele casal ali. Mas sobre o que eu pergunto? Soldados voluntários? Certo. Vou pedir que me falem sobre soldados voluntários.
Sobre onde estão os soldados voluntários. Após encontrar sua determinação, ele começou a observar as pessoas. Não se importava com idade ou gênero. Ele só queria alguém que parecesse amigável e acessível. A maioria das pessoas que passavam fazia contato visual com Haruhiro. Todos o encaravam. Ele era uma visão incomum para eles? Devia ser. O jeito como ele se vestia era claramente fora de lugar. Nenhum deles parece gostar de mim. Eles me olham como se eu não pertencesse a este lugar, por assim dizer. Será que estou imaginando coisas? Talvez eu esteja dando muita importância a isso. Mesmo assim, talvez eu esteja criando expectativas muito altas. Ou será que estou sendo muito medroso? Coragem, vem até mim, por favor. Haruhiro rezou em silêncio enquanto caminhava pela cidade desconhecida. Afinal, imagino que uma vez que eu comece a andar, poderei parar as pessoas com um simples com licença. Só espero conseguir entrar nesse estado de espírito rapidamente, já que parece que não cheguei com ele. Do outro lado de uma praça completamente limpa, aquele prédio alto se erguia em direção ao céu. Parecia ser feito de pedra. Os prédios ao redor tinham apenas 1 ou 2 andares, 3 no máximo, o que o fazia se destacar. Mas na verdade, ele se destacaria de qualquer maneira, pois era realmente alto. Parecia sólido com janelas e portões decorados com detalhes minuciosos. Era uma visão impressionante. Posicionados ao redor da praça e em frente aos portões, havia homens que pareciam guardas, vestidos com armaduras e capacetes, armados com lanças e escudos. O local parecia estar sob forte vigilância, então talvez alguém importante morasse ali, como o prefeito talvez. Enquanto ele permanecia no meio da praça, olhando fixamente para o prédio, um dos guardas se aproximou. Sua armadura de metal e seus equipamentos fazendo um barulho metálico. "O que você está fazendo aí? Tem algum assunto a tratar na Torre Temboro?" perguntou o guarda. "Temboro? Ah, não exatamente. Então vá embora. Deseja ser preso por perturbar Sua Excelência, o Marquês. Ser preso. Prefiro não. Com certeza. Desculpe." Haruhiro saiu da praça o mais rápido que pôde. "Não entendi muito bem, mas Sua Excelência, o Marquês, deve ser o nome. Não, o título, de quem quer que mora naquela torre, Temboro, ou seja lá qual for o nome dela." Essa foi a primeira informação que ele obteve. No entanto, considerando quão peculiar era o lugar, provavelmente era algo que todos na cidade sabiam. Alterna. Marquês. Sua Excelência. Torre Temboro. Fronteira. O Exército da Fronteira. Corpo de Soldados Voluntários. Soldados voluntários, hein? Murmurando as palavras que havia aprendido, ele seguiu para o norte e encontrou uma área estranhamente movimentada à sua frente. O que será isso? Lojas? Os 2 lados da rua estavam lotados de carrinhos de comida e barracas de rua. Parecia que alguns ainda estavam se instalando, mas mais da metade já estava aberta. As lojas exibiam uma grande variedade de alimentos, roupas, artigos diversos e muito mais na frente. Vozes animadas vindas de todas as direções chamavam a atenção das pessoas que passavam, incentivando-as a experimentar cada loja. Algo como o mercado, talvez. Como se estivesse sendo atraído, Haruhiro entrou. A agitação era incrível. As mercadorias tinham etiquetas com dizeres como 1C, 3C ou 12C, e embora ele conseguisse lê-las, não tinha certeza do que significavam. "Venha cá comprar alguma coisa, senhor." E entre senhor, as pessoas o chamavam, e ele odiava a covardia que o fazia ignorá-las ou fugir delas todas as vezes. Mesmo assim, não demorou muito para que os aromas maravilhosos chegassem até ele e o deixassem animado. Carne. Ele começou a salivar. Havia carne. Em uma carroça estavam assando carne em espetos. Na carroça ao lado, preparavam sopa ou algo parecido em uma panela, e em outra, havia montanhas de pão empilhadas. Havia também uma loja que vendia algum tipo de sanduíche. Na loja do outro lado da rua, havia algo parecido com pãezinhos cozidos no vapor em exposição. O vapor, a fumaça, os aromas, tudo era irresistível. Haruhiro apertou a barriga. Seu estômago roncava desesperadamente. Por que ele não tinha percebido isso antes? Ele estava com muita fome. Mas Shihoru e Yumi estão esperando. Não me importo com Hanta, mas me sinto mal em comer sozinho. Afinal, dizem que não se luta de estômago vazio. Na verdade, acho que não consigo dar mais um passo sem comer, ou pelo menos não quero. Desculpem, meninas. Incapaz de resistir, Haruhiro correu para a barraca que vendia espetinhos de carne. Com dedos apressados, ele retirou desajeitadamente uma única moeda de prata de sua bolsa de couro. Será que conseguiria comprar uma com isso? Seria suficiente? Bem, se não fosse suficiente, ele se preocuparia com isso depois. Posso comprar um com este? O quê? O homem barrigudo que preparava os espetinhos olhou para ele com os olhos arregalados. Uma moeda de prata? Você não precisa de tanto. Meus espetinhos custam 4 moedas de cobre cada. Veja, está escrito bem aqui. Eu não dou descontos, mas aqui no espetinho da Dory nunca cobramos mais do que o preço combinado. 4 moedas de cobre. Haruhiro olhou para a moeda de prata. Espere, isso significa que eu não posso comprar uma usando isso? Escuta, uma moeda de prata vale uma prata, tá? Uma prata vale 100 moedas de cobre, então daria para 25 espetinhos. Você não vai comer tudo isso, tenho certeza, e como ainda não é meio-dia, eu só tenho umas 50 moedas de cobre. Não tenho troco. Ah, então o cobre de que você está falando. Refiro-me às moedas de cobre, obviamente, disse o homem barrigudo, mostrando-lhe uma moeda de cobre que se parecia com seu distintivo de recruta, mas com metade ou 1/4 do tamanho. Uma destas. Você não pode não saber disso, pode? Embora você esteja vestido de um jeito meio engraçado. Ah, será que você é um soldado voluntário? Eu sou um soldado voluntário. Não, na verdade, um recruta. Ah, entendi. Então é isso. Afinal, vocês, soldados voluntários, são um pouco estranhos. Então, o quê? Você não tem nenhuma moeda de cobre? Mesmo tendo uma de prata? Eu não sei.
Uma moeda de prata equivale a 100 moedas de cobre. Isso significava que as 10 moedas de prata que Haruhiro possuía valiam 1000 moedas de cobre, suficiente para 250 espetos de carne. Os espetos eram grandes o suficiente para provavelmente servirem como uma refeição completa, o que significava que ele poderia se alimentar por 250 refeições. Com 3 refeições por dia, ele teria comida suficiente para mais de 80 dias, então poderia se manter alimentado por um bom tempo. Estou feliz por ter me tornado um soldado voluntário em treinamento. Se você não sabe o que são moedas de cobre, disse o homem barrigudo, torcendo os lábios e expirando pelo nariz. É claro que também não vai conhecer a companhia de depósitos de Yorozu. Por que não tenta ir lá? Eles trocam seu dinheiro e, embora cobrem uma taxa de serviço, guardam seu dinheiro para você. Companhia de Depósitos Yorozu. Para encontrar, siga para o sul a partir do mercado, passe pela Temboro Tower, depois vire na primeira, segunda e terceira à esquerda e você chegará lá. Há uma placa na frente. Tenho certeza de que você encontrará facilmente. Companhia de Depósitos Yorozu. Era exatamente isso que dizia a placa na frente do prédio que parecia um armazém. O relevo em ouro era tão extravagante que chegava a parecer de gosto duvidoso. Haruhiro tinha chegado lá sem se perder, o que o deixou um pouco mais animado. O problema era que ele ainda estava faminto. Se não trocasse dinheiro ali, corresse de volta para o vendedor de espetinhos e devorasse uns bons espetinhos de carne, ele ia morrer. Ao entrar pela porta da frente, ele chegou a um salão aberto com um balcão no final de alguns degraus de pedra. Uma pequena fila havia se formado no balcão. Ele entrou na fila, esperou e logo em seguida, alguém gritou. Próximo, e chegou a vez de Haruhiro. Do outro lado do balcão, havia uma enorme poltrona de couro, e em completo contraste com seu tamanho, uma menina de uns 10 anos estava sentada nela, com uma postura confiante. Vestindo uma roupa chamativa em vermelho e branco com detalhes dourados, ela usava óculos de aros dourados, um cachimbo dourado e tinha uma atitude à altura. A garota levou o cachimbo à boca, dando uma tragada enquanto examinava Haruhiro. Você é um rosto novo. É a sua primeira vez aqui? Sim, respondeu ele, sentindo-se um tanto comovido. Pensar que teria que ser tão educado com uma garotinha. Haruhiro pigarreou. É a minha primeira vez aqui então. Pela sua aparência, diria que você é uma recruta voluntária. Entendo. Uma novata, hein? A garota deu um tapa na coxa levantada. Eu sou a Yorozu, a quarta Yorozu. Como é costume entre as Yorozu, sei de cor os nomes, rostos, saldos e históricos de transações dos meus clientes. Não há nada que a Yorozu não consiga se lembrar. Mesmo assim, mantenho um livro razão, porque outros não têm a sorte de possuir a boa memória da Yorozu. Permita-me registrá-la imediatamente. Você, qual é o seu nome? Ah, eu sou Haruhiro. Entendo. A Yorozu inclinou-se para a frente, abriu o livro razão no balcão e escreveu algo com uma pena. Pronto. Agora, você pode fazer negócios com a Companhia de Depósitos Yorozu. Ao dar uma olhada no livro razão, Haruhiro viu seu próprio nome escrito em uma bela caligrafia fluida em uma página quase em branco. Erguendo os olhos, viu o rosto da Yorozu de perto. Ela era baixa, mas não podia ter 10 anos. Talvez fosse um pouco mais velha. Ao olhar mais atentamente, ignorando suas vestes peculiares, percebeu que ela tinha um nariz bem definido, olhos azuis que lhe lembravam delicadas peças de vidro e lábios vermelhos e carnudos. Era uma jovem e bela mulher. O quê? Ela fez uma careta e virou-se para o lado. O rosto da Yorozu não é algo para se contemplar, insolente. Ah, desculpe. Vou dizer isto para o seu próprio bem, disse a Yorozu, apontando seu cachimbo para o rosto de Haruhiro. A quarta Yorozu é jovem, mas impecável como uma Yorozu. Se você me desrespeitar, pagará caro por isso. É bom que se lembre disso. Além disso, Haruhiro, de agora em diante me lembrarei de você como um insolente. Eu preferiria que você esquecesse isso. Impossível. O Yorozu é um Yorozu, e por isso não posso esquecer. Se eu esquecesse, o Yorozu teria que ceder o cargo ao próximo Yorozu. Esse é o código do Yorozu. Parece meio difícil ser um Yorozu, disse Haruhiro, olhando ao redor do salão. Talvez por coincidência, Haruhiro era o único cliente no momento. Ele também não viu ninguém que parecesse ser um funcionário. Será que você administra a empresa de depósitos sozinho? Claro que não. O Yorozu é o símbolo dessa empresa, assim como de seu presidente e diretor. Para o transporte de mercadorias e dinheiro, avaliações, gestão de armazém e outras funções, empregamos um grande número de funcionários administrativos e aprendizes. Você sabe que tipo de negócio esta empresa realiza? Bem, ouvi dizer que você aceita depósitos em dinheiro e pode atuar como cambista. Não lidamos apenas com dinheiro. Esta empresa também aceita depósitos de itens. Se o seu depósito for em dinheiro, a taxa de depósito é de 100 do total. Se for um item, a taxa de depósito é de 50 do valor avaliado do item. 100. Então, se eu deixar 100 moedas de cobre com ela, ela vai me cobrar uma por esse privilégio, né? Meio caro, não é? Se você pensa assim, Yorozu deu uma longa tragada em seu cachimbo, você simplesmente não precisa fazer nenhum depósito. Não faz a menor diferença para a nossa empresa. Embora, como Yorozu, eu lhe diga que você, como soldado voluntário em treinamento, aos poucos entenderá o quão útil nossa empresa é. Então, a que negócios você veio hoje, insolente? Insolente, ele se perguntou se ela continuaria o chamando assim para sempre. Haruhiro tirou duas moedas de prata de sua bolsa. Vim porque queria trocar isso por moedas de cobre. Aliás, nosso serviço de câmbio é maravilhosamente gratuito, então suas 2 moedas de prata lhe renderão 200 moedas de cobre. Você entende o volume que todas essas moedas vão ocupar, seu insolente? Ah,
Haruhiro lembrou-se da moeda de cobre que o homem barrigudo do restaurante Doris Kevers lhe mostrará. Era uma moeda bem pequena, mas 200 delas somariam um bom peso. Entendo. Carregar muito dinheiro por aí é um incômodo. É por isso que as pessoas pagam a taxa de depósito para guardá-lo aqui, né? Bem, aí está. Além disso, o Yorozu consegue calcular instantaneamente até 100 de cobre. Então, se você deixar apenas uma moeda de cobre conosco, sua taxa de depósito será de 100 de cobre. O Yorozu se lembrará disso e também anotará no livro razão. Quando o valor acumulado for igual a um cobre inteiro, a quantia será debitada do seu depósito. Portanto, você não precisa tentar ser esperto depositando seus 99 cobres de uma vez. Basicamente, você está me dizendo que não há como burlar o sistema. Entendi. Haruhiro colocou uma moeda de prata sobre o balcão. Certo, então vou trocar uma moeda de prata. Muito bem. A Yorozu tocou um sino que estava sobre o balcão com seu cachimbo, e um menino com roupas prateadas brilhantes saiu de uma porta nos fundos. Yorozu não lançou um olhar sequer na direção do menino antes de gesticular com os dedos para que ele fizesse algo. Quando ela fez, o menino curvou-se em silêncio, voltou pela porta e retornou logo em seguida com uma bandeja preta. Sobre a bandeja havia moedas de cobre. O menino deixou a bandeja no balcão e se retirou. 100 moedas de cobre são 100 moedas de cobre. Pode levá-las, insolente. Dá pra parar com essa história de insolente. Haruhiro murmurou enquanto pegava as moedas e as guardava na bolsa. As moedas tinham mais ou menos o tamanho da ponta do seu dedo mindinho, mas com 100 delas, a bolsa ficou lotada. Está bem volumosa. Talvez não caiba no meu bolso assim. Yorozu bufou com ar de superioridade. Eu poderia aceitar um depósito para você agora mesmo, se quiser. Pode parecer insolente, mas nossa empresa tem como política valorizar todos os seus clientes. Não, por enquanto estou bem. Consigo carregá-lo na mão. É só um pouco incômodo. Se você diz. A Yorozu deu outra tragada no cachimbo. Então volte quando precisar de nós, insolente. Nossa empresa funciona o ano todo, sem tirar férias. Estamos abertos das 7 horas da manhã às 19 horas da noite. A qualquer hora, para qualquer finalidade, eu, a quarta Yorozu, estarei esperando nesta janela para atender você. A qualquer hora, você diz. Como assim? Você não faz pausas para o almoço? Eu não faço nada disso. O Yorozu está aqui das 7 horas às 19 horas. Este também é o código do Yorozu. Nossa, como você é trabalhador, ah? Pensando, ela parece estar dando conta do recado, mas deve ser difícil para uma jovem. Ele se preparou para sair da companhia de depósitos Yorozu, sentindo um aperto no estômago. Carne. Havia espetos de carne à espera. Haruhiro correu de volta para a barraca de espetinhos da Dory no mercado e depois de sentir profundamente o aroma delicioso, comprou um espetinho recém-preparado. Incapaz de resistir, devorou ali mesmo, e o sabor suculento e a textura macia da carne atingiram seu cérebro em cheio. Delicioso! Depois de devorar o primeiro espeto num instante, ele hesitou em comprar outro, mas após uma árdua batalha interna, seu autocontrole prevaleceu. Não me importo com Hanta, mas vou contar para Shihoru e Ayumi, e posso voltar aqui com elas mais tarde. Haruhiro caminhava pelo mercado animado quando parou de repente. Puxa vida! Não é a hora de ficar comendo espetinhos de carne. Preciso coletar informações. Ele olhou ao redor, seus olhos pousando em uma placa em forma de arco com os dizeres Estrada do Jardim de Flores. Um homem de vestes esbranquiçadas caminhava naquela direção. Embora usasse uma capa sobre uma armadura de metal, com um escudo nas costas e o que parecia ser uma espada na cintura, ele emanava uma aura diferente dos guardas da Torre Temboro. Haruhiro teve uma vaga sensação de que talvez, só talvez, ele pudesse ser um soldado voluntário. Ele exalou profundamente tentando se recompor. Então, tomando coragem, cumprimentou com um ei, e o homem parou e se virou na direção de Haruhiro. Precisa de alguma coisa? Bem, com licença, e desculpe se estiver enganado, mas você é um soldado voluntário, talvez. Sim, sou eu. Por que? Disse o homem, piscando algumas vezes antes de abrir um sorriso. Ah, será que você é um soldado voluntário em treinamento? Ah, sim, sou eu. Acabei de me tornar um. Não sei o que dizer, mal consigo distinguir esquerda de direita neste momento, então eu estava esperando. No começo, todos nós nos sentimos assim. Eu sei que você se sente perdido, mas passo a passo, se você continuar seguindo em frente, aos poucos você encontrará o seu caminho. É assim mesmo que as coisas são, você pensa? Mas mesmo assim, estou me sentindo muito incerto sobre o que farei daqui para frente. Entendo, disse o homem, assentindo com um sorriso gentil. No entanto, essa experiência que você está vivenciando agora é algo que poderá usar mais tarde. Se você não conseguir tatear as cegas na escuridão, nunca chegará a lugar nenhum. É assim mesmo. Não, quer dizer, se não se importar, poderia. Eu sou Shinohara de Orion. Ah, eu sou Haruhiro. Haruhiro-kun, os membros da Orion costumam frequentar um lugar chamado Taberna da Sherry. Se surgir algum imprevisto, por favor, venha nos procurar lá. Ah, sim, a taverna da SH Sherry, não é? Orion, sim. Desejo-te boa sorte, Haruhiro-kun. Até nos encontrarmos novamente. Shinohara partiu, deixando para trás apenas o ar fresco e revigorante que havia trazido consigo. Será que falhei em coletar informações? Haruhiro baixou a cabeça. Ele deveria tê-lo impedido e insistido mais. Mas a sensação era de estar sendo rejeitado gentilmente, porém com firmeza. O homem talvez não demonstrasse isso, mas talvez fosse um pouco maldoso. Ou talvez estivesse tentando ensinar algo a Haruhiro, por ter mais experiência. Uma taverna, hein? Haruhiro olhou para o céu, semicerrando os olhos por causa do brilho do sol. Ele não tinha certeza, mas parecia cedo demais para visitar uma taverna.
Caminhando pela rua do Jardim das Flores por falta de opção melhor, ele procurou por alguém que pudesse ser um soldado voluntário. Passou por alguns, mas todos ou encaravam com raiva ao cruzarem olhares, tinham rostos claramente assustadores ou pareciam rufiões. Não o tipo de pessoa para quem ele teria coragem de se dirigir. Já estou cansado disso. Ao sair da rua do Jardim das Flores, Haruhiro se agachou na beira da estrada. Havia um canteiro de flores e vários prédios grandes que pareciam ser pensões. Ele permaneceu ali imóvel por um tempo. Talvez se ele continuasse assim, alguém aparecesse para ver se ele estava bem. Mas ele não estava fazendo isso com esse tipo de intenção oculta. Bem, talvez estivesse, só um pouquinho. Talvez eu tenha sido um pouco ingênuo. Mas não posso evitar isso, né? Quer dizer, eu nem sei onde estou. Não me lembro de nada além do meu nome? Não faz sentido nenhum. Aí de repente me tornei um soldado voluntário em treinamento ou algo assim. Que diabos é isso? Enquanto eu estava aqui parado, todas as pessoas que pareciam capazes foram embora. Não posso confiar em ninguém que ficou. Nem em mim mesmo. Apesar disso, acabei preso tendo que coletar informações sozinho. E isso não está nada bem. É claro que eu perderia a coragem depois de tudo isso. Qual o problema em perder a coragem? Não seria nada estranho eu me entregar ao desespero. Já sei. Vou comer outro espetinho. Vou comer o máximo que conseguir sozinho. Não só espetinhos de carne. Vi um monte de outras comidas gostosas no mercado. Vou experimentar todas. Quando a noite chegar, vou para um bar. Deve haver algum lugar com garotas que sirvam minhas bebidas. Qualquer tipo de bebida eu bebo. Vou me divertir. Vou ficar por aí fazendo besteira até o dinheiro acabar. Haruhiro se levantou. Não que eu realmente faria isso. Ele não conseguia se obrigar a ser otimista, mas ceder ao desespero era igualmente difícil. Ele voltou pela rua do Jardim das Flores até o mercado. E agora? De volta à recepção? Não tenho praticamente nada para mostrar pelo meu esforço, mas já faz um tempo. Todos devem estar com fome. Se eu quiser alimentá-los, teremos que ir à casa de depósitos Yorozu e trocar o dinheiro deles lá. Ao refletir sobre o assunto, percebeu que as informações que havia aprendido sobre os Yorozu eram valiosas. Ele também conhecera Shinohara. Procurar a taverna da Cherry em grupo, depois do jantar, era uma opção. Além disso, não era como se Haruhiro precisasse fazer todo o trabalho sozinho. Sim, é isso mesmo. Todos têm interesse nisso. Dito isso, ele decidiu voltar ao escritório animado, mas que estranho. Embora estivesse indo na direção certa, a julgar pela localização da Torre Temboro, não importava quantas esquinas virasse, ele não via o escritório. Estou perdido? Eu não quero, mas meio que tenho que admitir. O que mais posso fazer? Haruhiro seguiu em direção à Torre Temboro. Assim que chegar à praça, vou verificar cuidadosamente meu caminho. A rua por onde cheguei à praça foi, se bem me lembro, aquela. Se eu seguir por ela, consigo voltar para o escritório, acho. Provavelmente. Não, espera aí, era mesmo aquela estrada. Ou aquela ali? Talvez eu esteja enganado. Será que estou enganado? Qual era mesmo? Eu já não tenho certeza. Isto é mal. Haruhiro, alguém gritou. Ele não imaginava que alguém fosse chamá-lo pelo nome, então ficou bastante surpreso. O dono da voz parecia ter uma auréola de luz atrás de si. Era uma ilusão de ótica, claro, mas o sorriso do homem que acenou para ele e correu em sua direção era verdadeiramente radiante. Manato, exclamou Haruhiro, correndo até o homem. Manato, estou tentando voltar para o escritório, mas não consigo encontrá-lo. Encontrar você aqui é como dar de cara com o Buda no inferno. Você está exagerando, disse Manato, olhando em volta. Haruhiro, você está sozinho? Tem mais alguém? Sim. Hanta, Shihoru e Yumi estão em frente ao escritório, ou deveriam estar. Shihoru começou a chorar, sabe? Depois disso, combinamos que eu iria coletar informações enquanto eles esperavam lá. Ah, então é isso. Você descobriu um monte de coisas e já está voltando? Bem, Haruhiro coçou a nuca, nervoso. Ele queria se exibir um pouco, mas se mentisse agora, a verdade viria à tona rapidinho. Então provavelmente não adiantava muito. Não sei se alguma coisa que eu descobri pode ser considerada uma descoberta. O que havia lá? A companhia de depósitos de Yorozu, talvez. Yorozu? Empresa de depósitos? Ainda não conheço essas. De jeito nenhum. Sério? É um lugar onde você pode depositar seu dinheiro ou trocá-lo. Parecia importante. Ah, e também tinha um bom lugar de espetinhos de carne no mercado. Não, isso não é tão importante. Dei uma olhada rápida no mercado. Então tem espetinhos de carne lá, né? Se forem tão bons quanto você diz, eu gostaria de experimentar um. Vou te mostrar o lugar. Lembro exatamente onde era, embora tenha esquecido o caminho de volta para o escritório. Certo, então vamos juntos, disse Manato como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu estava pensando em voltar para o escritório. Haruhiro ficou atônito e em silêncio. Claro, Manato havia dito até mais antes de sair do escritório, mas não teria sido apenas uma expressão comum, uma maneira educada de se despedir. Foi assim que Haruhiro interpretou. Será que ele estava enganado? Será que Manato pretendia voltar ao escritório depois de coletar informações? Uma sensação quente se intensificou em seu peito. Manato disse, HM? Ele inclinou um pouco a cabeça para o lado. Aconteceu alguma coisa? Ele nada, na verdade, disse Haruhiro, dando um tapinha nas costas de Manato. Vamos. Para o escritório. Não me importo com Hanta, mas tenho certeza de que Shihoru e Yumi estão se sentindo sozinhas e desamparadas. Sim. Manato assentiu com a cabeça e começou a andar. Enquanto seguia, Haruhiro ficou feliz por ter reencontrado Manato.
Manato caminhava a passos largos, sem demonstrar qualquer indício de incerteza sobre o caminho que trilhava, seguindo uma rota completamente diferente daquela em que Haruhiro havia apostado. Aparentemente, Haruhiro não se lembrava direito do caminho de volta. Haruhiro estava agora parado sozinho em um canto de uma área chamada Cidade Oeste. Este deveria ser o lugar. West Town era onde viviam os pobres e desamparados, uma favela, aparentemente. Os prédios eram todos velhos e decadentes ou em ruínas. Era tudo muito miserável. A maioria das pessoas que você encontrava lá eram uns miseráveis. Honestamente, não era o tipo de lugar onde você gostaria de andar sozinho. Por que fui escolher este lugar? Não devia ter ido. Mas já fiz a minha escolha, então é tarde demais. Haruhiro tentava contornar um prédio que parecia uma amálgama complexa e intrincada de várias outras construções de pedra e madeira, mas era impossível. Ao percorrer os becos estreitos, ele se deparava com paredes de madeira ou pedra que o impediam de chegar à parte de trás do edifício. No entanto, ao tentar, deparou-se com uma porta ridiculamente baixa no final de um beco. Era uma porta enferrujada, e uma mão com um buraco de fechadura na palma estava esculpida nela. Suspeito. Então essa é a entrada, né? Olá! Ele tentou chamar, mas não houve resposta, então tentou bater. Isso fez sua mão doer. Ele decidiu tentar pelo menos girar a maçaneta e puxar. Não se mexeu. Será que este não é o lugar certo? Que diabos? Enquanto resmungava para si mesmo, virando-se para sair, uma voz baixa ecoou pelo beco. Diga o que deseja, disse ela. De onde viera aquela voz? Ele não conseguia dizer. Era o único no beco, e a porta ainda estava fechada. Mas não achava que estivesse imaginando coisas. Definitivamente havia uma voz. Bem, eu esperava que você me deixasse entrar na guilda. Entre disse a voz, e a porta fez um clique. Será que tinha acabado de ser destrancada? Haruhiro colocou a mão na maçaneta e girou. Tentou puxar. Estava pesada, mas abriu. Além da porta havia um corredor apertado e empoeirado. De ambos os lados, prateleiras estavam repletas de cordas, fechos de metal, rodas e outras coisas diversas que ele não conseguia entender. Fechando a porta secreta atrás de si, Haruhiro viu uma luz brilhante vinda do fundo do corredor. A fonte era um abajur de parede, e o corredor fazia uma curva ali. O corredor foi ficando ainda mais estreito à medida que ele avançava. Virando o corpo na diagonal, ele conseguiu avançar pelo corredor e finalmente chegar a uma sala. Estava mal iluminada e ele não conseguia determinar o tamanho. Havia uma escrivaninha na sala, e uma mulher estava sentada nela de pernas cruzadas. Ela brincava com uma faca. Seu cabelo era longo, longo o suficiente para cobrir metade do rosto, mas ela não parecia tão preocupada em esconder a pele. Os braços, o peito e as coxas da mulher estavam descaradamente expostos. Você quer se juntar à nossa guilda de ladrões? Sim, disse ele, engolindo em seco apesar de si mesmo. Provavelmente eu não deveria ficar olhando tanto. Ele desviou o olhar por precaução. Essa era a minha intenção. Pelo que vejo, você é um soldado voluntário em treinamento. O segundo hoje. O segundo? Bem, isso não importa muito. Se você se juntar a nós, de qualquer forma, fará o treinamento de 7 dias sozinho. É individual. Eu serei responsável por você. Uma honra, não é? Bem, claro. Haruhiro olhou para a mulher. Ele achou que seria indelicado encarar seus seios ou pernas, então olhou para seu rosto. Quantos anos será que ela tem? Provavelmente não é tão jovem. Uns 30, talvez? Parece razoável. Para Haruhiro, que tinha 16 anos, ela parecia bem mais velha, mesmo que não fosse legal dizer isso. Mas ela era linda. E perigosamente sexy. É uma honra. Sim. Se você estiver insatisfeito, posso te encaminhar para outra pessoa, sabe? Ele não. Por favor, me leve. Mas deixe-me avisá-la. A mulher cravou a faca na mesa e lambeu os lábios. Sou uma patroa severa, sabia? Se você não conseguir acompanhar o ritmo, será punida, entendeu? Por favor, pegue leve comigo. A mulher deu uma risadinha, jogando o cabelo para o lado. Você conhece o código da Guilda dos Ladrões? Aqui na fronteira existiam organizações chamadas guildas. As guildas eram basicamente sindicatos de ferreiros, carpinteiros, pedreiros, cozinheiros e assim por diante. Chegaram ao ponto de haver guildas para guerreiros magos, sacerdotes e paladinos, caçadores, cavaleiros negros e até ladrões. Uma guilda era uma sociedade de benefícios para pessoas da mesma profissão, uma associação para defender seus direitos e uma organização onde podiam treinar juntas. Para trabalhar nessa área, ele precisava se filiar a uma guilda. Se alguém tentasse trabalhar sem fazer parte de uma guilda, as guildas sempre atrapalhariam. Como todos sabiam disso, ninguém contrataria uma pessoa que não fosse membro de uma guilda. Ele só podia se juntar a uma guilda, o que parecia um tanto restritivo, mas as guildas se esforçavam bastante para desenvolver as habilidades de seus membros mais jovens. Se ele se juntasse a uma guilda, eles o ensinariam o básico de sua profissão. Ou, em outras palavras, enquanto ele não se juntasse a uma guilda, jamais aprenderia as habilidades associadas àquela profissão. É claro que as guildas não deixavam qualquer um entrar de graça. Além disso, uma vez dentro da organização, ele teria que seguir regulamentos estabelecidos, um código, ou enfrentar punições. Aliás, tudo isso ele havia aprendido com Manato. Manato havia lhe contado sobre o código em comum da Guilda dos Ladrões. Em parte por causa disso, Haruhiro escolheu essa guilda dentre as muitas opções disponíveis. Não existe nenhum, certo? É o que eu ouço. Exatamente. A mulher puxou a faca da gaveta, girando-a. Bem, existe honra entre ladrões. Como não invadir o território de outro membro, não roubar dos nossos e por aí vai. Se aplicarmos isso a um soldado voluntário, significaria que você deveria manter um limite de um ladrão por grupo e não roubar de seus companheiros ladrões ou soldados voluntários, eu acho. Vou explicar melhor depois. Se você se tornar um ladrão, claro,
Eu quero, é o que estou pensando. Não se trata apenas do que você quer, disse a mulher, estendendo a mão com a palma para cima. Tenho certeza de que você sabe disso, mas primeiro precisará ter algo para me dar. As guildas não deixam ninguém entrar de graça. Haruhiro tirou a bolsa que havia enfiado no bolso à força, puxando o cordão para abri-la. Segundo Manato, isso era igual em todas as guildas. Além disso, eles haviam concordado em fixar os preços, então custavam mesmo, independentemente da guilda a qual você se juntasse. Os novos membros eram obrigados a passar por 7 dias de aulas para iniciantes e a serem treinados exaustivamente nos fundamentos de sua função. Isso também valia para todas as guildas. Haruhiro tirou moedas de prata da sua bolsa. 1, 2, 3. Nossa, isso me parece caro, mas não há outra opção. Sem conhecimento ou habilidades, não tenho a menor chance de me tornar um soldado voluntário. Já me disseram isso, e não posso discordar. Mesmo assim, não é barato. 4, 5, 6, 7, 8 moedas de prata. 8 moedas de prata equivaliam a 800 moedas de cobre. Com esse dinheiro, ele poderia comer 200 espetinhos de carne. Será que era mesmo justo pagar tanto? Ele não tinha escolha. Depois de ouvir o que Manato tinha a dizer, todos concordaram. Cada um deles deveria se juntar a uma guilda agora mesmo. Ele respirou fundo e colocou 8 moedas de prata na palma da mão da mulher. A mulher apertou as moedas e deu-lhe um sorriso encantador. Pagamento recebido. Depois disso, tecnicamente você terá que fazer seu juramento, mas os membros da nossa guilda amam a liberdade, são libertinos e assumem a responsabilidade por si mesmos. Agora você é um de nós. Bem fácil, né? Com certeza. Pensando bem, acho que nem cheguei a te dizer meu nome ainda. Nós, ladrões, usamos um nome fantasia. Seu nome verdadeiro não importa. Você é apenas um rosto novo por aqui. Assim que seus 7 dias de treinamento terminarem, como seu mentor, eu lhe darei um nome fantasia adequado. Se quiser um nome impressionante, é melhor se esforçar para consegui-lo. Ou então, devo te chamar de sensei? Oh, meu Deus! A mulher inclinou-se para frente, colocando a mão sob o queixo de Haruhiro. Nossa, os seios dela são absurdamente grandes. Haruhiro quase teve que se curvar para que ela não percebesse a reação dele. Você me chamaria de sensei? Nada mal. A mulher sorriu, acariciando o queixo de Haruhiro. Sou Bárbara. Acho que vamos nos divertir bastante nesses próximos 7 dias. Independentemente de terem se divertido ou não, ele jamais conseguiria contar a ninguém sobre aqueles 7 dias. A natureza liberal da Guilda dos Ladrões significava que ele tinha a liberdade de sair quando quisesse. Ele poderia retornar mais tarde por 8 moedas de prata, mas apenas aqueles que tivessem alcançado o posto de mentor podiam ensinar aos outros sobre métodos de ladrão, táticas de emboscada, artes de matar e outras habilidades secretas da guilda. O que acontecia durante o treinamento, em geral, não devia ser divulgado a pessoas de fora. Era por isso que ele não podia falar sobre isso. O nome artístico que seu mentor lhe dera era para ser usado apenas no mundo dos ladrões. Não havia necessidade de revelá-lo a pessoas comuns. Não que ele quisesse. Porque é Gato Velho. Meu nome artístico é Gato Velho. Segundo Bárbara Sensei, seus olhos sonolentos o faziam parecer um gato velho e cansado. Ele não podia negar que havia alguma semelhança, mas era um nome meio horrível. Por que ele não podia ser Pantera ou Jaguar ou Falcão? Tinha que haver um nome mais legal que ela pudesse ter lhe dado. Honestamente, ele estava começando a achar que teria ficado satisfeito com praticamente qualquer coisa, menos com Gato Velho. Em todo caso, após 7 dias de treinamento, com acomodação e alimentação inclusas, Haruhiro agora era um ladrão competente. Não. Bárbara Sensei havia lhe ensinado a moral dos ladrões, a filosofia dos ladrões, a importância das táticas de emboscada e 2 habilidades. Arrombamento, que era a habilidade mais básica de um ladrão, e tapa, que era a técnica mais básica das técnicas básicas na arte de lutar e matar. Mesmo assim, ele não havia dominado nada disso. Haruhiro teria que aprimorar essas habilidades gradualmente por meio de experimentação, e para adquirir mais habilidades no futuro, ele teria que retornar à guilda e aprendê-las com seu mentor. É claro que isso teria um custo, e é claro que ele teria que passar a noite lá por vários dias para ter aulas. Em outras palavras, Haruhiro havia aprendido as habilidades de escolher e dar um tapa, mas sua proficiência nelas era muito baixa para que ele as usasse de forma confiável. Como presente para celebrar o fim de seu treinamento, ele recebeu uma velha capa de ladrão, uma adaga bem usada, um conjunto igualmente usado de ferramentas de ladrão e um par de botas de ladrão de segunda mão, tudo o que ele estava usando naquele momento. Provavelmente, ele tinha uma aparência que lembrava um ladrão pelo menos em parte, graças a isso, mas ainda não conseguia se mover como um. Após o rigoroso treinamento da professora Bárbara, ele aprenderá que o caminho do ladrão não era fácil. Muito pelo contrário, na verdade, e ele era um ladrão novato dando apenas seus primeiros passos nessa jornada. Essa era a situação de Haruhiro naquele momento. Será que tudo vai ficar bem? Ele se perguntou. O velho gato seguiu para o seu destino com um suspiro. Ainda não era meio-dia, então o mercado não estava muito cheio. Havia apenas 2 clientes em frente à barraca de espetinhos da Dory. Um era um homem de cabelos cacheados, vestindo o que parecia ser uma armadura de couro e empunhando uma espada longa, e a outra carregava um arco e uma aljava de flechas nas costas, com um grande facão na cintura. Ela tinha o cabelo trançado. Hanta Yumi. Ah, é, disse Hanta, virando-se. Yumi fez o mesmo, continuando a roer avidamente um espeto de carne. Uva! A expressão relaxada de Yumi foi um alívio para os olhos de Haruhiro. Até mesmo o cabelo encaracolado de Hanta era uma visão bem-vinda. Pensando bem, o treinamento tinha sido bastante difícil. Bárbara Sensei era sempre sexy, mas também era uma sádica completa às vezes.
Ela nunca lhe dava trégua. À noite, enquanto dormia no chão duro do que gostava de chamar de sua cela de confinamento solitário na guilda dos ladrões, enrolado apenas em um cobertor sujo, ele imaginava o sofrimento que os outros também deviam estar passando. Esses pensamentos talvez não o fizessem sentir que precisava se esforçar ao máximo, mas o consolavam um pouco. Sinceramente, tinha sido muito ruim para ele. Houve alguns momentos em que ele pensou que não conseguiria ou que não aguentaria mais e considerou fugir, mas ele tinha pavor da Bárbara Sensei, e isso o impediu de levar isso adiante. Hanta, Yumi, Haruhiro correu até eles e foi dar um high five em ambos. Hanta retribuiu o cumprimento com um é isso aí. Confuso, mas Yumi tinha uma expressão no rosto como se não fizesse a mínima ideia do que fazer, e simplesmente deixou a mão dele pendurada ali pateticamente. Será que ele se empolgou demais? Foi um pouco constrangedor. Ah, bem, Haruhiro pigarreou um pouco. Ei, como você está? Onde estão os outros? Por enquanto estamos nos dando muito bem, disse Hanta olhando em volta. Acho que ninguém além de nós conseguiu voltar ainda, não é? Yumi tentou falar com a boca ainda cheia, mas engasgou com um pouco da carne e começou a tossir. Cook. Haruhiro olhou de relance para o rosto de Yumi. Vê, você vai ficar bem aí, Yumi. Sim, de alguma forma parece que Yumi vai ficar bem. Ela vai ficar, mas ainda dói um pouco. Não é bom falar de boca cheia. Você deve tentar manter a calma enquanto come. Nunca soube bem porquê, mas a Yumi sempre fica confusa e apressada quando está comendo, sabe? Disse Yumi. Eu vejo. O mestre sempre dizia a mesma coisa, ela continuou. Yumi, você realmente deveria comer mais devagar. Não, ele não diria você realmente deveria, o mestre provavelmente diria coma mais devagar. Ponto. Escuta, Hanta lançou-lhe um olhar de soslaio, desconfiado. Você sequer sabe usar esse arco e flecha? Não sei dizer, mas você não parece muito inadequada para essa coisa de ser caçadora? Sobre arco e flecha, Yumi inclinou a cabeça, uma das bochechas se erguendo num sorriso. O mestre disse que Yumi talvez não tenha jeito para isso. Yumi era péssima, não importa o quanto praticasse. Se um caçador não sabe usar arco e flecha, isso não o desqualifica completamente? Tipo, ele não se encaixa na imagem. Mas a Yumi quer um cão-lobo, então será um caçador. Um cão-lobo, hein? Disse Haruhiro, coçando o pescoço. Aparentemente, caçadores experientes conseguiam domesticar um cão-lobo e se comunicar com ele. Não qualquer cão, um cão-lobo. Uma diferença importante. Haruhiro entendia o fascínio, então conseguia compreender como Yumi se sentia. Um ladrão e um caçador inútil, é isso? Hanta cuspiu as palavras com desprezo. Vocês estão me matando de rir, sinceramente. Você é a última pessoa de quem eu quero ouvir isso, Curly, disse Haruhiro. Não me chame de encaracolado. Com licença, interrompeu alguém. Hanta deu um pulo, assustado, e se virou. Atrás de Hanta, usando um chapéu preto pontudo e uma roupa da mesma cor, estava uma garota franzina. O chapéu tinha abas largas e ela estava apoiada no cajado que carregava, olhando para baixo, de modo que não conseguiam ver seu rosto. Mesmo assim, Haruhiro percebeu imediatamente. Shihoru, a garota assentiu em silêncio. Era mesmo Shihoru. Vamos lá. Os olhos de Hanta estavam arregalados enquanto ele tentava se acalmar. Ele não me assuste assim, me chamando de repente por trás. Você não deveria ser um mago? Parece mais um ladrão. Me desculpe. Vê, você não me notou. E eu não sabia como chamar sua atenção então. Você poderia simplesmente ter me cumprimentado como uma pessoa normal. Com um ei, e aí, ou um oi. Me desculpe. Me desculpe por não conseguir fazer as coisas como uma pessoa normal. Não peça desculpas por tudo. Isso me faz parecer o vilão. Você meio que é o vilão. Haruhiro se colocou entre Hanta e Shihoru. Se eu tivesse que escolher um vilão aqui, seria você. Não precisa ficar tão chateado por isso. Não tente bancar o bonzinho, Haruhiro. Mesmo que ela tenha um belo par de seios grandes que ela está escondendo, entendeu? Se escondendo. Sem pensar duas vezes, Haruhiro lançou um olhar para a região do peito de Shihoru. Shihoru rapidamente cobriu o peito com o braço, para que ele não pudesse confirmar nem negar, mas, espera, o que diabos eu estou fazendo? Não posso olhar. Agora meu rosto está todo quente. Haruhiro abaixou a cabeça. Desculpe. Está tudo bem, você pode tentar esconder, disse Hanta, apontando o dedo na direção de Shihoru. Mas não há como enganar meus olhos. Consigo ver através da maioria dos enchimentos e sutiãs com efeito push-up. Haruhiro olhou para Hanta com desdém. Que tipo de habilidade é essa? Não é uma habilidade. É um dom natural. Ah, disse Yumi cutucando o próprio peito. A Shihoru tem peitões, hein? Deve ser bom. Os da Yumi são minúsculos, sabe? Se a Yumi fosse magra, tudo bem, mas ela é bem gordinha e os peitos dela são pequenos. Meio deprimente, não acha? Eu não sou. Shihoru se encolheu como se tentasse desaparecer. Eu só sou gorda, só isso. Você está mesmo? Para a Yumi, você não parece gorda, sabia? Eu só pareço mais magra com roupa. Hanta soltou uma risada nasalada. Shihoru, aposto que você é o tipo de garota que as meninas detestam. Dizer que você está gorda quando não está. Essa é a maneira mais rápida de fazer com que outras garotas te odeiem. Eu não vou fazer isso. Os ombros de Shihoru começaram a tremer. Eu sou mesmo gorda, tá bom? Disse Hanta recuando um pouco. Não, espera, N não é nada para chorar, tá bom? Eu não estou chorando. Sim, você está. Dá para ver que você está com lágrimas nos olhos. Vamos lá. Shihoru, disse Yumi, abraçando-a forte. Está tudo bem, tá? A Yumi não te odeia. Mas a Yumi ainda não te conhece muito bem, sabe? Haruhiro deu um sorriso irônico. Você não está exatamente tranquilizando ela, Yumi. Ah, é? Você acha? Bem, o corpo da Shihoru é ótimo. Ela parece magra, mas quando você a segura, ela é só um pouco macia, sabe? Ele não me toque tanto. É constrangedor. Garotas. Hanta estava ofegante. Muito ofegante.
Caramba, que espetáculo! E em um lugar público ainda por cima. Tem certeza de que está tudo bem? Quero mais. Vejo que todos vocês estão se divertindo, interrompeu outra voz. Haruhiro olhou na direção de onde vinha a voz. Manato. Manato vestia uma roupa com capuz e listras azuis. Em suas mãos, segurava um bastão reto. Era um bastão curto. Sou o último a chegar? Manato sorriu, olhando para cada um deles. Eu sou o sacerdote, Haruhiro é o nosso ladrão, Yumi é a nossa caçadora e Shihoru é a nossa maga. Temos o Hanta-kun como guerreiro também. Vejo que todos os 5 estão aqui. Escuta, amigo, disse Hanta, franzindo a testa. Dá pra parar com esse negócio de Koe-san? Demora muito pra falar toda vez. Além disso, você já chama o Haruhiro só pelo nome. Certo, então será Hanta. Sabe, agora que você está deixando isso de lado, isso também me irrita. Pode me chamar de Hanta-sama. Hahaha, eu não quero fazer isso. Não ignore minhas exigências tão facilmente. Você também pode chamar a Yumi apenas de Yumi, disse Yumi. Ah, só Shihoru para mim também, se não se importar. Tem certeza? Ok, então farei isso. Yumi. Shihoru. Yumi disse Eeri, e levantou a mão. Shihoru também respondeu em voz baixa, mas eles mal conseguiram ouvir. Ela parecia bastante envergonhada. Manato disse Haruhiro balançando a mão direita. Manato passou o bastão para a mão esquerda e ergueu a direita também. As palmas das mãos se chocaram, produzindo um estalo satisfatório. Haruhiro deu um soco no ombro de Manato. Bom trabalho, Manato. Os sacerdotes passam por... O que era mesmo? Treinamento básico? Acho que sim. Sim. Como foi seu treinamento na Guilda dos Ladrões? A moleza ele tentou disfarçar, mas seu rosto se contraiu, então ele rapidamente recuou. Isso foi mentira. Foi bem pesado. Minha professora era maluca. Quer dizer, ela é linda, mas super assustadora. Ela era linda, né? Que inveja. Meu patrão era um homem rude. Era grosseiro e falava alto. Meus ouvidos sempre doíam. Seus ouvidos doem? Manato, quantas vezes você levou bronca? Nem me lembro. Eu levava tantas broncas que comecei a pensar que talvez tivesse nascido só para levar bronca. Haruhiro levava broncas da professora Bárbara com bastante frequência, e isso deixava para baixo. Não porque tivesse destruído sua autoconfiança, porém, ele nunca teve a chance de construí-la. Será que Manato passou pela mesma coisa? Talvez fosse igual para qualquer um ao entrar em uma guilda pela primeira vez. Se fosse o caso, Haruhiro não precisava se deixar abalar. Talvez ele não precisasse ser tão pessimista. Me sinto um pouco melhor agora. É graças ao Manato. Ele nos conseguiu informações sobre as guildas e nos consultou sobre qual cada um de nós deveria se juntar. Onde estaríamos sem o Manato? Nem quero pensar nisso. Acho que chegou a hora de confessar, né? Disse Hanta com um suspiro. É que eu tenho algo para contar a vocês. É um grande anúncio. Haruhiro ergueu as sobrancelhas. O quê? Yumi perguntou, piscando repetidamente. O que será? E Shihoru olhou para Hanta com hesitação. Manato estava observando o corpo de Hanta, ou melhor, examinando seu equipamento. Havia algo de estranho nele? Hanta carregava uma velha espada longa na cintura e vestia uma armadura de couro resistente. Bem, era um visual meio guerreiro. Disse Manato franzindo as sobrancelhas e olhando para baixo. A armadura de guerreiro deveria ser. Eis o anúncio, disse Hanta, estufando o peito tanto que sua cabeça ficou inclinada para trás. Eu disse que ia me tornar um guerreiro, mas não me tornei. Essa coisa de guerreiro simplesmente não combinava comigo. Eu sentia que tinha um talento que floresceria em uma dimensão diferente, uma dimensão alternativa, então não entrei para a guilda dos guerreiros. O quê? Manato pareceu que ia dizer algo, mas então perdeu a voz. Ele empalideceu bastante. E quem poderia culpá-lo, afinal? Afinal, de acordo com as informações que Manato havia reunido, o guerreiro e o sacerdote eram o centro de qualquer grupo. O guerreiro ficava na linha de frente, travando uma batalha feroz contra todos os inimigos, enquanto o sacerdote era um curandeiro que tratava os ferimentos de seus aliados. Todo o grupo precisava de pelo menos um de cada. Então, quando Manato escolheu ser o sacerdote e eles decidiram que Haruhiro ou Hanta seria o guerreiro, Hanta se ofereceu para a posição simplesmente porque achou que soava legal. Como Hanta queria fazer isso e havia dito isso abertamente, Haruhiro decidiu se juntar à Guilda dos Ladrões. HM? Hanta não se intimidou. Olhou para eles como se estivesse se perguntando o que eram aqueles olhares estranhos. Qual o problema? Fiquem mais chocados, por favor. Que surpresa! Estamos mais do que surpresos, Haruhiro esfregou a têmpora latejante. Estamos desesperados. Por que você entrou para outra guilda? Como eu disse, foi uma sensação. Foi instinto, cara. Instinto. Um palpite. Meu sexto sentido em ação. Eu ouvi um sussurro do Deus dentro de mim, entende? Não se torne um guerreiro, ele disse. Esse não é você. Você é um homem maior do que isso. E... parecia que Manato havia recuperado um pouco da compostura, embora ainda estivesse fazendo uma careta. A qual guilda você se juntou, Hanta? Vejam só isso. Hanta tirou um colar em forma de caveira. Bem, na verdade, era só uma caveira mesmo, e o empurrou na direção deles. Então apontou para o peito de sua armadura. Havia também um emblema de caveira gravado a fogo. Glória ao Mestre da Morte, o Deus das Trevas, Lorde Suliel. Eu me tornei um cavaleiro temido. Uma luminária moderna? Perguntou Shihoru. Não, gritou Hanta, cuspindo para todo lado. Um cavaleiro temível. Um cavaleiro das trevas. Até o nome é legal. Soa muito mais impressionante do que guerreiro, não é? Será possível, disse Shihoru hesitante, que você só se tornou um cavaleiro temido porque soa legal, e por nenhum outro motivo. Só. Escuta, disse Hanta com um suspiro. Existe algo mais importante do que ser descolado? Eu também não acho. Quer dizer, como poderia existir? Pense bem. Esse cara merecia uns bons socos, pensou Haruhiro. Mas não o fez. Socá-lo não adiantaria. Era tarde demais. Então, uma vez que você se torna um cavaleiro temido, não pode mais sair, certo?
Eles vão mandar gente para te caçar se você tentar deixar a guilda, ou algo assim. Sim, mais ou menos. Existe uma regra. Não nos trairás até que Sulel te leve. Entende o que isso significa? Até que Sulel te leve, significa até você morrer. Então, o que pode fazer um cavaleiro temido? Invoque um demônio. Hanta cerrou o punho e o abaixou. Mas não posso fazer isso agora. Não posso durante o dia quando o poder do Deus da Luz, Lumiaris, ainda está forte. Então, é só à noite. Só por enquanto. À medida que acumulo vícios, o poder do demônio aumenta. Então, o que esse demônio pode fazer? Ele sussurra para mim, dizendo que há inimigos por perto. Ah, e às vezes ele solta uma piada demoníaca. Não venha com esse em para mim. Eu sou um cavaleiro das trevas. Um cavaleiro temido. É o título perfeito para mim. Com certeza, Manato assentiu com um meio sorriso. É uma combinação perfeita para você, Hanta. Eu sei, né? Disse Hanta, orgulhoso. Aparentemente, ele não entendeu o sarcasmo. Que idiota ingênuo. Ele pode até ter concordado com a própria escolha, mas com certeza ninguém mais ali concordou. Será que Haruhiro e os outros foram tolos o suficiente para confiar em Hanta? Talvez. Os ombros de Haruhiro caíram. Não, eu não sei.